Fala galera Selva, estamos aqui iniciando hoje o 5º episódio do SelvaCast. E hoje, toda vez eu digo a mesma coisa, sempre convidado especial, porque todos são especiais. Sempre é uma pessoa de suma importância que vem aqui com uma informação gigantesca, rica em muitos conhecimentos para proporcionar aqui a vocês que estão nos assistindo, para que com isso vocês possam usar essas informações na vida de vocês e ter um direcionamento mais preciso sobre o que vocês querem fazer da vida de vocês. Então galera, hoje o 5º episódio do SelvaCast é com um cara que não é natural daqui do Ceará, ele veio para o Ceará, ele é infectologista, é um cara que trabalhou imensamente, ajudou muito essa galera nesse tempo de pandemia, que a gente também não pode esquecer que a gente está vivendo ainda essa ressaca, e foi algo muito recente que abalou todo mundo, o mundo inteiro realmente de uma certa forma. E hoje nós estamos recebendo aqui no nosso... Ele é pai, eu ainda nem falei direito, ele é pai, ele é marido, ele é professor, tu é professor também? É professor, né? É pai, marido, professor, trabalha ele praticamente mora no hospital. Não, morava. Morava, né? Tempo de pandemia. Dr. Michel Abdala, infectologista. Satisfação em lhe receber aqui no 5º episódio do SelvaCast. Como eu falei, a gente está recebendo autoridades, pessoas especiais, como disse o Dayan, né? Ei, tu lembra? Não foi o Wilco? O Dayan falou assim, então eu sou o mais especial. Por quê? Porque quando eu fiz o dele assim, Dayan, aqui hoje estamos iniciando um episódio muito especial, daí então o meu é o mais especial. Então os outros não eram especial, Nathan, né? Então, Dr. Michel Abdala, satisfação em lhe recebê-lo aqui no SelvaCast, porque o nosso objetivo principal é isso. Proporcionar essas informações a essas pessoas que irão nos assistir sobre como elas podem absorver e usar essas informações que a gente vai proporcionar aqui na vida delas pessoais. Curioso pra saber o que eu vou aproveitar do que eu vou falar. O que ele mais perguntou, Will, o que é que eu vou falar aqui no SelvaCast, entendeu? Muita coisa, entendeu? O que eu tenho pra falar? Então, o que é que você vai falar, né? O que é que você vai falar? Você vai falar muita coisa, até porque você tem uma bagagem de informação gigantesca para proporcionar aqui. Todo mundo tem, né? Então, assim, todo mundo passa por um montão de coisa nas nossas vidas, e o interessante é que a nossa história, ela serve de caminho para as outras pessoas que vão traçar os caminhos delas. E eu vou começar aqui com uma pergunta bem inusitada. Dr. Michel, por que infectologia? Por que a medicina? Porque assim, eu até perguntei isso ao Dayan, porque todo mundo tem um motivo pelo qual escolhe medicina. E hoje em dia a gente sabe que muita gente está escolhendo pelo dinheiro, né? Porque hoje em dia a medicina se tornou profissão. Se tornou profissão mais e não vocação, que antes era muito vocação e hoje as pessoas escolhem muito a medicina pelo retorno financeiro imediato, pelo status que você sabe que é. Aí, por que isso de você, assim, isso foi influência dos pais? Não, porque eu não tinha, né? Na minha família, a gente hoje tem vários primos, mas, assim, eu não tinha referência de pai, tio, avô, médico. Alguém de família que sempre, às vezes até a família que fala, tem um médico, aí um sobrinho ou um filho vai seguir ali a vida também de medicina, então não teve, né? Não teve. E era a ideia, assim... Também não tem aquela história assim de eu tinha esse sonho desde criança. Não, eu flertava com ele desde criança, por exemplo. Quando pequeno, tinha brinquedo, ambulância, doutor Saratudo, o Opera Tudo, essas coisas. Mas eu não lembro de ser aquela criança que falava que ia ser médico. Ia ser médico. Cheguei no 2º grau e eu comecei... por que infectologia? Não foi minha primeira opção. Aí fui prestar vestibular, entre as opções... Dava medicina. Aí eu fazia teste vocacional na época, eu acho que hoje, não sei nem se tem mais teste vocacional. Você ia, por exemplo... Pra saber qual é a sua vocação. Qual que é a área. Não, acho que não existe mais isso hoje, Pois não. E aí sempre dá, vai. E tem muito essa história, né? Tipo, os alunos que tinham mais notas maiores... Davam pra fazer medicina. E todo mundo ficava assim, olha, dá pra fazer medicina. E você era um bom aluno, então? Sempre fui, assim. Nunca fui um aluno exemplar, mas eu era um bom aluno. Porque a vida inteira eu tive muita dificuldade de assistir aula teórica. Sentar a bunda, escutar os outros falando, isso pra mim até hoje é muito difícil. Congresso não é uma coisa que eu aproveito tanto, assim. Até porque congresso é só teoria, sentada a ler muito tempo, né? Eu não gosto de aula teórica. E a vida inteira eu fui assim. Mas a vida inteira eu fui muito estudioso. Então, assim, eu sempre estudei muito, sempre tirei nota boa e tal. E aí era aquela história, dá pra fazer medicina. E eu prestei medicina. Aí no curso... No curso, eu cheguei a tentar largar.
Sério? Pra fazer artes cênicas. Caramba, viu? Aí a minha mãe falou, não. Tava em que semestre quando você pensou em largar? Eu queria largar do primeiro pro segundo semestre. A minha mãe, não. Você não quis entrar? Então agora você termina. Se no final não foi isso que você quer, aí você vai fazer outra coisa. Mas você não vai ficar. E faz um, e faz outro, e faz um, e faz outro. Aí eu fui continuando. Conselho de ouro, né? Sim. E o que acontece é porque é assim, a faculdade, quando você entra numa faculdade de medicina, você acha que você vai ser um semi-médico desde a hora que você entrou. E aí não, aí na verdade você entra lá e você vai ficar estudando lâmina, embriologia, ética, e você não vê doente. E você não vê doença, na verdade. Você fica 2 anos se preparando para fazer isso. Então, o começo da faculdade de medicina é chato. E aí, não gostava. E principalmente um cara que você, como você disse, não gostava de assistir aula, né? Aí, quando começa, tipo, 5º período pra frente, começa a ficar mais... As aulas práticas, né? Mais aula prática, paciente, medicina de verdade. Então, você começa a ter aula, assim, cardiologia, cirurgia, as especialidades. Então, assim, começa a ficar legal. E aí foi aí que eu comecei a... Porque tem gente assim que no meio do curso fala assim, tipo, eu digo hoje por mim, eu acho que se eu chegasse um dia a cursar medicina, ou se eu tivesse feito medicina, eu acho que eu iria para psicologia. Que eu acho muito legal, assim, a forma que a capacidade que a gente tem de aperfeiçoar ou de saber como funciona o nosso sistema emocional, o nosso raciocínio, a mentalidade em si. Eu acho muito bacana essa questão da psicologia e dessa coisa mais minuciosa da mente em si, né? Do funcionamento da mente. Eu acho incrível. Muito abstrata, assim. É uma coisa Eu acho uma loucura. É essa a questão, Michel. A mente tem capacidade de fazer muitas coisas. Aí eu, caralho... Tá vendo como é? É como se fosse algo sem limite. Tu tá entendendo? E é isso que eu acho interessante. Aí, terminei a faculdade. Na minha faculdade, o serviço mais organizado que tinha era o de ginecologia e obstetrícia. Ele era muito organizado, ele era muito bom. E ginecologia e obstetrícia, se você for comparar o conteúdo ao de clínica médica, por exemplo, ele é muito pequeno. Então você consegue, durante a faculdade, aprender muita coisa e achar que sabe muita coisa, e era um serviço que era organizado. Então eu achava que eu gostava porque eu sabia mais do que eu sabia, né? Clínica. Aí eu terminei a faculdade e falei, vou fazer ginecologia e obstetrícia. Aí você fez? Fiz. Aí eu comecei, né? Aí eu fiz 9 meses. Um período bem... Caramba, aí 9 meses... Aí, e era assim, tipo... Quando eu formei em Uberaba. Aí eu passei na residência em São José do Rio Preto. Emendou logo? Sim. Que é uma cidadona. E era muito bom, o serviço era muito bom. A cidade era muito boa. Muita festa. E aí eu assim, aí eu não gostava, mas assim, é porque, né, esse serviço não é bom. Aí vou pro segundo mês, eu não gostava, mas a festa tava boa. Então olha o estímulo, né, assim, você não estava em si pelo curso. Não, eu não gostava. Mas o motivo de estar na cidade ali, o movimento da cidade em si... Era. Aí eu fui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando foi dando, tipo, o final do ano... Falei assim, olha, eu preciso resolver minha vida, porque eu sei que isso aqui não é o que eu quero, não é o que eu vou fazer pro resto da vida. E vai ter prova de novo agora e eu vou ter que prestar para outra coisa. E aí, o que escolher? E o que fazer, né? Aí o que eu sabia? Eu sabia que eu não queria nada cirúrgico, porque eu descobri que eu não tinha talento cirúrgico nenhum. Era péssimo. Aí eu queria alguma coisa da clínica. E clínica é assim, por exemplo, se eu quiser fazer endocrinologia, cardiologia, hoje até tem mais, mas assim, a maioria delas, você tem que fazer 2 anos de clínica médica e depois presta prova de novo. É praticamente uma faculdade de novo, né? Você faz 4 anos, aí você faz 2 de clínica médica, presta prova e faz mais 2 de outra coisa. E aí, de acesso direto, tinha 3 opções. Neurologia, infecto e dermatologia. Neuro eu não gosto. Dermato também não. Aí te infecta. Aí eu fui parar pra pensar e eu falei assim... Eu fiz
liga de infecto, tinha um monte de trabalho na faculdade que era infecto, gostava muito de HIV desde a faculdade. Interessante. Aí esse pessoal, então tudo tem relação, tá tudo interligado. Infecto. Então, aí eu fui, prestei prova para infecto. Aí se apaixonou, então... Aí depois que eu entrei na infecto, eu vi, não, isso aqui realmente eu gosto, e isso aqui eu consigo fazer pro resto da vida, né? Aí até hoje, então, tá feliz? Não pensou mais... Durante o curso não pensou em mudar, assim? Já. Hoje eu vivo num momento bom com a medicina, mas eu já tive pra largar. Durante o curso de infecto também, pensou já... Não, durante o curso de infecto não. Mas depois que eu terminei, que eu virei médico, especialista, vivendo a medicina, já me desiludi muito, já pensei em largar tudo, na verdade. Por quê? Porque não é o que a gente acha que é. Que quem tá de fora acha que é. É muito difícil, assim. Seja mais assim... Por que é difícil, assim, Michel? Assim, por quê? Tipo, vou dar um exemplo. Por exemplo? Eu vou te dar uma outra opção, uma outra relação, para que você... Não sei se tem alguma coisa a ver. Tipo, tem uma aluna minha que ela é médica e ela falou assim, Natan, eu não quero que as minhas filhas sejam médicas. Eu falei, mas por quê? Natan, você não tem tempo, você não vive, você não tem vida, assim. O médico é muito bom. Tipo, hoje em dia eu amo minha profissão, eu adoro ajudar pessoas. Mas a qualidade de vida não é a mesma que você queria, que você acha que você tem. E é uma coisa assim, porque, por exemplo, não é desmerecendo outras profissões, não é. Mas o médico, se ele não tá ali fazendo o que tem que ser feito, ou se ele errar, o preço do erro é a vida de alguém. Então, a pressão, querendo ou não, é grande o tempo inteiro. Você está lidando com vidas, né? Então, assim, isso pesa muito. E a gente vive hoje... O SUS é bom? O SUS é bom. Só que o SUS é um sistema falido. Ele não consegue se manter. Então, assim, ele tem uma estrutura, mas a gente não consegue fazer o que tem que ser feito, o que está ali no livro, por exemplo. Tal paciente deve fazer tal exame. Muitas vezes a gente não consegue fazer esse exame. Tal doença, o melhor tratamento é esse remédio. Eu não tenho esse remédio. Aí tem opções mais baratas, é isso? Que são subótimas. E aí você fica ali. Porque na hora que estoura a bomba de um tratamento subótimo, que você não conseguiu fazer porque você não tinha estrutura e você não tinha recurso para fazer o ótimo, a bomba estoura em cima de você. Isso é interessante. Então, na sua opinião, hoje, então, se a gente tem o melhor para tratar aquele problema específico, a eficiência, então, é bem... Então, até o tipo de serviço que você vai utilizar... Entendo que eu estou melhorando a pergunta. Então, Natan, se tu tem ali o remédio genérico e o remédio original, ele é melhor original do que o genérico? É porque, por exemplo, vou dar um exemplo de um tipo medicamento que chama anfotericina. Pronto. É um remédio para tratar fungo, trata leishmania, mas basicamente fungo. A classe dele, antifúngico. Existe a anfotericina desoxicolato, que é um medicamento que custa, tipo, R$50. Funciona? Funciona. Só que ele é extremamente tóxico. Então ele prejudica o rim do paciente. Melhora uma coisa eu só consigo fazer numa dose pequenininha porque ele é muito tóxico. E existe a anfotericina lipossomal. O nome é o mesmo. Só que a formulação deste é de uma maneira que ele é muito menos tóxico. Eu consigo fazer uma dose muito maior, então o tempo de tratamento é menor. Só que ele custa R$2.000. Caramba! E aí eu sei que pro meu paciente o melhor era fazer lipossomal. E eu não tenho. Aí eu vou usar desoxicolato. Aí o rim do paciente começa a prejudicar, o paciente entra em hemodiálise, o paciente fica grave porque o tempo de tratamento é longo. E aí ele morre. E aí é um peso, porque todo paciente que morre... Porque você pensa assim, se ele morreu, se ele tivesse feito um tratamento melhor... muitas vezes a gente sabe que a gente em outras situações teria uma condição melhor, por exemplo.
Isso é eu não sabia por esse ponto de vista. Então, né? assim, esse é um ponto, né? O outro ponto que é muito desgastante na prática médica é assim. Então, assim, muitas vezes a gente não tem estrutura e não tem recurso. E isso pesa, porque aí a gente... Quem que dá notícia? Quem que é a referência na hora que dá certo e na hora que dá errado? É sempre o médico. Então, o peso é muito grande. E é o outro ponto hoje, que acesso à informação, de qualquer forma, se a informação é boa ou se ela é ruim, muito fácil. Muito fácil. E é um saco, porque assim... Eu posso falar palavrão aqui? Pode sim. É um saco, porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas elas querem te confrontar de igual para igual. Não que eu seja melhor do que ninguém ou maior do que ninguém. Mas, tipo, eu não vou confrontar um engenheiro baseado no Google. Compreendo o que você está querendo dizer. E o tempo inteiro a gente é confrontado Pelo um paciente que pesquisou no Google. Porque pesquisou no Google. E isso é insuportável. Minha mãe é assim, doutor Michel. Assim, eu até costumo falar que é a informação que causa a desinformação. Porque o povo hoje... existe uma coisa que é assim. Tem um artigo em inglês. Porque tá em inglês é bom. É isso que eu até falei, assim, qualquer pessoa pode publicar um artigo. Qualquer coisa. Gente, a pandemia tá aí. Tá, o exatamente. que foi feito de trabalho merda. E aí, você gasta tempo para poder recebe um paciente argumentar assim, por que ele tem que fazer dessa forma. Então, sendo assim, que coisa que não era pra você fazer. Então, assim, se chegou o paciente aqui, ó... Eu sou médico, eu passei a vida inteira estudando 10 anos, no mínimo, com a faculdade e a especialização para trazer a melhor informação, o melhor tratamento, o melhor caminho para você. Aí você que vem agora com uma pesquisa de meia hora no Google, quer dizer que o melhor caminho é esse e não que eu passei a vida inteira estudando para estudar? E aí você tem que ficar discutindo para poder explicar que aquilo que ele está trazendo não é uma boa referência. Por que não é uma boa referência? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E... É meio complicado. E aí o grande problema é que, assim, você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas aí vai 10 vezes. Você vai cansando, sabe? Então, assim, chega um ponto que... não é o glamour que as pessoas imaginam a medicina. A medicina é uma coisa em que você vive o tempo inteiro sob pressão e... sem glamour hoje em dia. E essa história de status, de que médico ganha bem, médico não ganha bem. Não ganha. Médico trabalha muito. Porque o que acontece? Um plantão médico de UTI hoje, por exemplo, aqui em Sobral, é o quê? R$ 1.700. Um plantão de 12 horas. 12 horas. Quanto que uma mulher paga para pintar os cabelos? 400, 500 reais. Quê? É mais? É Você 3? tá doido, macho. É 1.000 e lá vai pedrar, 2.000 conto. Aí o cara que pinta os cabelos faz 4 mulheres por dia. Ele fatura 8.000. Por mais que ele pague um monte de produto, Tô entendendo. mas ele ainda ele faz... lucra muito. Ele faz sentido. Não... Aí você calcula quanto que ganha por hora o cara que pinta o cabelo, quanto que ganha por hora o médico. O cara que pinta cabelo, ele ganha muito mais do que o médico. Qual que é a diferença? Que no final do mês, o médico pode até faturar bem. É porque o cara que pinta cabelo, ele trabalha em horário comercial. O médico, plantão noturno, final de semana dentro de casa, fora de casa. Então, assim, enquanto todo mundo trabalha 60 horas por semana, o médico trabalha 120, tem colega. Então, assim, essa é a diferença. O médico não ganha muito, o médico trabalha muito. Aí o povo fala assim, mas se você comparar com o enfermeiro, com o fisioterapeuta, o médico ganha muito. Não. O médico continua ganhando razoável, o resto é que ganha pouco. É porque também tem muita aquela questão da autoridade que um médico é uma profissão de autoridade, né? É que nem você olha hoje em dia para um policial. Ele tem aquela autoridade perante outras pessoas. Não é que ele seja superior, mas ele tem uma autoridade porque ele é um policial, ele tem aquela capacidade, ele tem aquela aprovação social.
Que nem um médico. Tipo, o médico hoje, você chega ali num médico, ele é uma autoridade. Ele vai te dar uma informação mais minuciosa. Entendo o que eu tô querendo dizer. Sim, mas também, assim, é uma coisa que eu... Isso é uma escolha de algumas pessoas que gostam de fazer medicina, médico, porque eles se tornam autoridades, tá entendendo? Assim, é alguém que tem aquela... E é algo que eu acho que é algo que eu trabalho todos os dias para destruir, né? Isso, né? Porque, doutor Michel, uma coisa bem interessante que eu sempre tive... Eu ia até perguntar outras vezes pro Dayan, para outras pessoas, e acabei esquecendo de perguntar. O que eu acho mais incrível, eu sou um cara, como eu sou personal, eu trabalho muito com pontualidade. E eu me admiro, às vezes, por que médicos, muitos, não todos, mas alguns não são pontuais. Ah, não sei, você vai ter que perguntar para eles, porque se tem uma coisa que eu sou, é pontual. E eu falei... Hoje isso. É assim, eu trabalho... Sempre adiantado. Você viu a hora que eu cheguei? Você marcou comigo 6 horas. Realmente, eu marquei 6 horas, 10 para 6 você estava aqui. E eu sou sempre assim. Muitas vezes eu chego num lugar antes, fico parado esperando, mas eu não chego atrasado. Então por que muitos médicos... Se eu chego, por exemplo, às vezes, por exemplo, eu estou numa tarde de atendimento. Meus atendimentos não são aquelas coisas assim de ordem de chegada. Tô entendendo. É por horário marcado. Muitas vezes acaba que vai atrasando porque a demanda de cada paciente é diferente. Então, por exemplo, uma primeira consulta de um paciente com HIV, por exemplo, ela é muito pesada e ela demora. E aí acaba que impacta no horário do próximo paciente para frente. Mas eu sou extremamente nojento com horário. Então, assim, mas você meio que calcular... Então, você nem sabe o que é o resultado do paciente que vai chegar lá, né? Então, assim, tem um tempo médio. Você cria um tempo médio, assim, entre cada paciente, eu vou botar aqui 40 minutos. 40 minutos. Então, tá aqui depois o próximo. Aí, tipo, aí o cara lá, você não sabia, o cara tá com HIV. Então, assim... Aí vamos supor, porque, assim, eu falo HIV porque HIV é a consulta, eu acho que que mais demora. A primeira consulta de HIV, principalmente. A demanda é muito alta, assim, sobre esse tipo de positiva. E não para de crescer. Você acha que depois da pandemia ou antes da pandemia isso aumentou? Não teve relevância? Não teve diferença? Eu não sei se tem dados... Mas é questão de consultório. Eu digo sobre... Para mim, eu tenho um viés, né? Porque o meu consultório, ele praticamente não existia antes da pandemia. Tô entendendo. Então, não tem comparação de antes e depois do meu consultório. Porque a vida inteira eu dei mais importância para o hospital do que para o meu consultório. Depois da pandemia é que eu inverti isso. E como foi esse tempo de pandemia para você? Assim, o que eu acho mais incrível é que assim, foi um baque para todo mundo. Imagina que você, assim, é que nem é uma profissão que não imagina que você vai ter a pancada, porque assim, eu acho que para um infectologista, o que ele mais trabalhou, a pancada que ele menos esperava na vida era que chegasse uma pandemia de um Covid e que ele morasse dentro de um hospital. Na verdade, assim, era uma coisa que talvez a única pessoa que esperasse que pudesse acontecer era o infectologista. Porque a gente sabe que existem condições propícias que isso aconteça. Aí quando vocês viram ali no começo, ali na China, vocês falaram, eita, isso aí vai estourar e vai chegar Não aqui. achava que ia ser desse tanto. Mas tinha uma noção de que poderia expansão, ser, né? Depois que eu entrei na Infecto, eu vivi H1N1. Eu achei que ia ser algo parecido com H1N1 em 2012. E foi bem puxado, mas assim, não se compara. Com Covid, né? Covid foi trocentas mil vezes pior. Então, assim, eu achava que era isso. Como era pra você ali todo dia no hospital vendo um meio mundo de paciente morrendo, né? Assim? Foi complicado. Teve fases, né, na pandemia, por exemplo, começo de 2020, que a gente não tinha nada. Não tinha dado, não tinha conhecimento de nada, você não sabia o que fazer, e aí você via as pessoas morrendo. Era uma sensação de impotência gigantesca. Porque simplesmente a pessoa morria, porque morria e você não tinha o que fazer. No meio de 2020, começou a ter estudos mostrando, por exemplo, o primeiro estudo, né, o primeiro medicamento que mostrou que diminuía a mortalidade do paciente grave com Covid, foi mostrando que o corticoide funcionava. E isso foi em julho, mais ou menos, de 2020. Então, a partir de julho, a gente já tinha uma ideia do que funcionava. E outra, a gente já tinha tido muito paciente. Então, a gente já sabia, que, na prática... do que realmente dava certo. Que ventilação funcionava, que ventilação não funcionava.
No começo tinha uma recomendação assim, o paciente entrou em insuficiência respiratória, fez X de frequência, entuba. E aí depois a gente via que não era bem assim, que era para... Tinha outras coisas, outro não era só caminho, entubar, catéter né? de alto fluxo, ventilação não invasiva e tal. Então assim, aí mudou. Quando as coisas começaram a melhorar, porque a gente já sabia mais ou menos como manejar e tudo, aí veio o tsunami, né? Porque 2021 foi muito pior do que 2020. Foi a pancada A assim. segunda onda, ela veio... Vrá. E aí, muitas vezes, você não conseguia fazer pelo volume mesmo, assim, né? A demanda muito alta, não Era tinha como dar enorme. conta, né? Então, assim, a pandemia, ela... Você chegou a ficar quanto tempo no hospital, assim, nesse tempo de pandemia? 45 dias. Direto no hospital? Que foi... Não ia pra casa? Não, eu só folgava o sábado. E aí, no sábado, eu tinha medo de ir pra casa E contaminar a família? e contaminar eles. Aí eu dormia no repouso. 45 dias no hospital. Eu entrei 19 de março, se eu não me engano. E aí eu fiquei o final de março, abril, e aí eu fui pra casa só em maio. Caramba, né? Você tem ideia aquelas histórias assim, e as lives da pandemia. Tô entendendo. Primeira live que eu fui assistir, tipo, Das bandas, né? Você tá falando? era que o povo ficava... A banda começaram a fazer live. 2020, o povo tava... que pandemia, o povo... Em casa, cerveja. Pá. E eu... Você não... No hospital, não né? vivi isso. Eu No não hospital, vivi como é que isso, assistia, não né? vivi. É isso que eu digo assim, o infectologista, em específico, né? Foi quem mais, assim, bateu de frente, quem conseguiu lidar com isso de uma forma bem direta, porque e durante vocês eram muito solicitados nesse tempo, né? E durante muito tempo na pandemia, eu sentia assim, por exemplo, eu não formei para isso. Então, não é a hora de fraquejar. Eu não posso fraquejar. Porque eu formei para isso. E aí eu tinha, durante muito tempo, eu tinha um sentimento de que enquanto as coisas não normalizassem, eu não podia parar. E o pior é que você não via a luz no fim do túnel, né? Não. Não tinha luz no fim do túnel. E aí, por exemplo, eu lembro que segundo semestre de 2020, entre a primeira e a segunda onda, foram diminuindo os casos e tal. A Gabi arrumou uma casa de praia pra gente ir lá em Guajiru. Eu fui, mas assim, um sentimento de traição, de que assim, tipo, não é certo eu como infectologista, Médico, principalmente infectologista. descansar com as pessoas doentes lá. Eu tinha esse problema, eu tive muito tempo, eu fiquei nesse sentimento, eu não conseguia aproveitar as coisas, eu achava que eu tinha que trabalhar o tempo inteiro por conta disso. Tá vendo, né? Essa é a dedicação. Aí, só depois da segunda onda é que eu fui começar a relaxar e me Aqui permitir. foi diminuindo, foram começando a ter mais tratamentos, né? Mais opções. E aí que ela veio como E começou a tsunami, funcionar, né? Os Tipo, tratamentos começaram a funcionar. Primeiro semestre de 2021 foi um horror, aí o final de 2021 já foi começando a melhorar. Né? Interessante, é muito bom você ressaltar sobre isso, né? Que isso é um breve resumo da história do Dr. Michel sobre essa questão do infectologista nesse momento de pandemia, porque é impossível a gente falar com um cara que é infectologista e não ressaltar a pandemia, porque é um momento que vocês foram muito solicitados, como você falou, eu me informei para isso, eu sou infectologista, então é o momento que eu botei a leitura em prática, entendeu? Que foi assim, por exemplo, no começo da pandemia, quando vai abrir a UTI, a gente conta nos dedos os médicos que foram para a UTI. Conta nos dedos os médicos. Por quê? Porque tinha grupos de médicos. Tinha os que não iam por medo. Tinham os que não iam porque foram para Fortaleza, porque em Fortaleza, desde o primeiro plantão de Covid, tinha um adicional Covid. E aí eles falavam assim, bonificação eu melhor. não vou trabalhar aqui por X reais, se lá é coisa. E tinha aqueles que falavam assim, não, se o preço do Covid é o mesmo do não Covid, eu vou ficar no não Covid. Então, quem aceitou o Covid desde o início, a gente conta nos dedos.
Isso E, é bem... eu falava assim, eu não tenho escolha. E não podia obrigar, né? Não podia obrigar, né? Eu falava assim, eu me colocava na posição assim, cara, eu formei pra isso, eu não tenho escolha. É meio tenso. Eu tenho, a minha função agora é essa, E então pancada, vai. vamos pra dentro e vamos fazer o que é necessário e Medo? pronto. Não, eu falei assim, lógico que eu tenho, eu não sei com o que eu tô lidando. Mas... Você vê o povo, porque quando chegou aqui, tinha o quê? 3 meses na Europa e na China. Aí o povo do nada morre. Já tava a Itália daquele jeito, todo mundo morrendo. Quando chegou aqui a primeira onda, abriu a UTI no primeiro dia, 3 dias depois você já tinha 2 UTIs cheias. Então, assim, foi muito rápido. Muito rápido, assim. a expansão foi muito rápida. Então, assim, você tinha medo? Não, eu tinha medo demais. Eu chorava todo dia. Imagina se acontece comigo, assim, você vendo as pessoas morrendo e fala, pô, eu também posso ser um paciente desse. É entendeu? isso. O que foi a primeira coisa que eu fiz na primeira semana da pandemia? Seguro de vida. Sério? Sério, outro seguro de vida. Porque assim, eu já tinha um seguro de vida, aí o Santander, profissionais de saúde tem desconto no seguro de vida. Aí você vai lá Aí eu fui lá foi. e 2 seguros de vida, que eu falei assim, pelo menos se eu morrer, né? Então A família o povo tá é resguardado, né? E foi o correto, realmente. E eu falo que até hoje eu morro de medo, porque se a Gabi descobrir os valores, eu não acordo. Michel... Bota um remédiozinho ali à noite, né? E... Michel, vou te fazer agora uma pergunta bem interessante, assim... Eu acho que você até imagina, não sei se imagina. Pra quem não sabe, eu fiquei sabendo, não sei nem como foi que eu fiquei sabendo. Mas, você é ateu, não é isso, correto? Sou, atualmente. Já não fui, né? Essa é a questão. Quando foi que iniciou isso, assim? Por que você tomou essa decisão de... eu agora sou ateu, por que isso? É porque foi assim, na verdade, durante a minha vida inteira eu fui católico, porque eu fui empurrado para ser católico. Pela família, de uma cultural. família de católico. E, a minha mãe, a vida inteira foi muito sargentona, assim, domingo é dia de missa. Eu não quero, não existe isso. Domingo é dia de missa, tem que ir na missa. Então, eu fui crescendo. Domingo tem que ir na missa. Eu ia na missa. Aí eu fiquei jovem, né, adolescente, aí tem grupo de jovem. Tem religião? Tem religião, mas você não faz... Muitos ali não estão ali por conta da religião. É pela bagaceira. Porque por mais que seja um grupo de igreja, tem uma bagaceira enorme. Então... E você ia pela bagaceira, Eu ia pela bagaceira, muito. Rapaz, o homem gosta da bagaceira, viu? Aí... E tal, mas nessa época eu ainda achava que sim, embora eu já tivesse alguns questionamentos. Depois que você começa a medicina, que você forma, que você começa a ver uma UTI pediátrica com um monte de criancinha sofrendo um absurdo e ver bandido saindo, você começa a... Assim, que pai misericordioso é esse que uma criança inocente que nunca fez nada, ele deixa morrer e sofrer e passar por isso aqui. E um cara que já matou não sei quantos não... Leva um tiro e não morre. Não morre. Eles não morrem. E aí eu... e tal... Não me desce, assim, que exista eu... Aí depois que eu me tornei pai, não me desce entender que um pai consiga expor o filho a tanto sofrimento para ensinar alguma coisa para alguém. Que fala assim, mas é porque às vezes aquela pessoa teve que passar por isso para ensinar uma lição. Caralho, tem outras formas de ensinar. E aí isso foi pesando, e aí eu fui vendo que, na verdade, eu não tinha ideia de que eu acho que não exista realmente alguém que comande as coisas, que as coisas simplesmente vão. E por isso que cada vez está na desordem maior. Aí quando foi que você botou o pé no chão e falou assim, não acredito e pronto? Foi assim, aí foi evoluindo. E à medida que eu fui envelhecendo, eu fui ficando mais firme nas minhas coisas, né? Não teve uma data assim, não. Simplesmente eu comecei, não vou em missa, não vou em nada.
olhava outras religiões e eu via que eu não entendia mesmo a ideia de ter alguém regendo o universo. Você ia e ficava aquele vazio, é assim. E aí eu falei, não sou. Isso deve ter assim, que eu bati o pé mesmo, deve ter uns 4, 5 anos. Muita coisa mudou na sua vida depois disso? Nada. Nada mudou? Nada. Não fui castigado até agora. E pros seus filhos, eles entendem que você também que você é ateu, você passa isso pra eles? É uma coisa que eu não discuto. Isso é muito, eu digo isso porque assim, às vezes a gente é muito induzido pelos nossos pais em muitas coisas, culturalmente, assim, a gente acaba repetindo muito o que nossos pais fazem. Sim, só que aí, por exemplo, lá em casa, e aí é assim, eu parei de falar que eu sou ateu no Instagram, né? Porque é um inferno, é a coisa mais insuportável do mundo. Porque o direct, você fala que você é ateu, o direct lota, metade das pessoas querendo te converter e a outra metade querendo te provar que Deus existe. É insuportável. Aí eu não falo mais. E pra Gabi, como foi isso pra sua esposa? Não. Assim, ela também é? Não, ela é espírita. Aí a pergunta é sempre assim, a Gabi também é ateu? Eu falei assim, gente, a gente não é siamês, não. A gente não é a mesma pessoa. E a gente se respeita. Então, assim, ela tem a crença dela. Eu já conheci ela sendo espírita. Ela estuda e frequenta e vai lá. E as crianças vão ser o que elas quiserem ser. Mas você mostra para as crianças esses dois pontos de vista, é isso? Não. Tipo, eles não perguntam o que é ateu, não? Tipo, seus filhos não perguntaram... eles sabem. O dia que eles vieram com essa conversa, eu fiquei tão puto, porque justamente assim... Qual a idade dos seus filhos aqui, pra galera que tá ouvindo não sabe, né? 11 anos, os gêmeos, 11 e 9 gêmeos. e a Mari, né? Aí um belo dia, não sei, até hoje eu não sei porquê, lá na escola, o assunto. Porque seu pai não acredita em Deus, né? Os meninos chegaram em casa chorando. O papai não acredita em Deus. E querendo ou não... E é uma bomba assim, né? Pra você foi uma bomba. Porque o que acontece é assim. Muita gente ainda acha que quem não acredita em Deus é uma má pessoa. E para eles ainda tinham essa... talvez ainda tenham essa lógica de que não acreditar em Deus está relacionado a um caráter duvidoso. E como foi pra você explicar então isso pra eles? Não, aí eu expliquei, falei, olha, isso não muda nada, é crença, o papai tá aqui, é o mesmo papai que vocês a vida inteira conheceram. É a única coisa que o papai não acredita. E não tem problema, se vocês quiserem acreditar, vocês vão acreditar e beleza. A única coisa, por exemplo, eles não frequentam a catequese. Eles não fizeram primeira comunhão junto com os colegas. Não. Eu sei lá se eles vão querer ser católico. Eles vão ser o que eles quiserem ser. Quando eles crescerem, que eles tiverem uma noção de religião e decidirem, olha, a doutrina a religião que eu me identifico é X e eu quero seguir essa, ele vai lá, faça os estudos e mas aí não tem aquela polarização não em casa, assim, tipo... Você tenta dar um pouco de informação, aqui de não, é uma coisa aí a Gabi que... não tem isso não em casa, não? Não, tem duas coisas que a gente não comenta lá em casa no sentido de, assim, tem conversas, por exemplo, eles sabem que a Gabi é espírita, eles sabem que a Gabi vai... Porque assim, tem um caso bem importante. Você então, você não acredita em Papai Noel, você não fala assim, Papai Noel, Natal, a Páscoa, essas coisas assim, como é então pra falar isso pra eles? Não, por exemplo, Papai Noel... Porque Papai Noel não é uma coisa ligada a Deus, é uma coisa comercial. Mas é muito... Coelhinho da Páscoa, não é? Então, na minha casa tem Papai Noel e tem Coelhinho da Páscoa, mas eles não acreditam mais, né? Tipo, mas, você chegou e falou assim, meu filho, Papai Noel não existe, Fada do Dente não existe. Não, quem descobriu foi o Pedro, na verdade. Mas o que acontece? Eu nunca conversei com meus filhos que o presépio, por exemplo. Que isso é de Deus. Papai Noel, não. Papai Noel não é de Deus.
Papai Noel é uma data comercial. É um bom velhinho que dá presente. Mas essa é mais sobre essa questão da lúdica, né? Da ludicidade deles acreditarem em algo tipo a fada do dente, eles acreditam Não, aí isso tudo eles tiveram a fase de acreditar. E eles pararam de acreditar porque um viu a gente colocando presente e saiu contando. Aí viram, quem botou presente é o papai e a mamãe. Eu não lembro qual foi a data, se foi fada do dente, ou se foi Papai Noel, ou se foi Coelhinho da Páscoa. Eu sei que eles viu, foi. E aí eles mesmos chegaram na ideia de que se um não existe, os outros também não. Então não existe Porque assim, meio que entre as coleguinhas, né, deve ser um pouco pra eles assim... Porque assim, a gente sabe que hoje em dia isso é muito culturalmente, é muito induzido, né, Michel? A gente vê que tem muitos pais que alimentam muito isso, né? Tipo assim, principalmente aqueles que são mais devotados, bem focados na religião em si, eles procuram alimentar muito essas crenças, essas datas comemorativas que são religiosas. E, tipo, aí tem lá um amiguinho que não acredita. Tipo, eles então já, basicamente, algum deles devem seguir o que você acredita. Algum deles devem, eu sou igual ao papai, eu não acredito também não. Não, mas é justamente isso, assim, essa parte. Eu não fico tendo uma conversa com eles do tipo assim, Deus não existe. Se ele chegar pra mim e falar de Deus, eu vou fazer mais perguntas do que dar a minha opinião. Vou assim, é Deus? O que é Deus? E tal, pra saber o que ele pra pensa. Você, mas... quando você chegou nessa parte duvidosa, Michel, de assim, eu tô aqui vendo muita gente morrendo, que merecia morrer, não que merecia morrer assim, mas o cara fez muito mal, matou outra pessoa aqui, tá no hospital e tá vivendo, e a criança ia morrendo. Você começou a estudar e aprofundar mais sobre isso, assim? Eu não. Aí eu comecei a ser cético, a não acreditar, eu vou estudar em quê? Então, você não foi estudar, assim, sobre a veridicidade disso, não? Não. Só olhou assim, porque não acredito mais. Não tem um estudo, não tem como você fazer um estudo científico para falar que existe. Então o que você acha da Bíblia, então? Um livro que alguém criou e contou uma história e ela vem perpetuando aí ao longo de trocentos mil anos. Mas que não foi escrita por Deus, um intermediador ali de Deus. Porque isso é um assunto bem... A maçã do Adão e Eva. Isso, eu já me questionava na época, eu achava que eu acreditava. Eu já me questionava. Caramba, porque assim, isso é... Uma arca de Noé que cabia todo mundo há trocentos mil anos atrás. Vai, Michel, Porque isso, pra galera que crê, entendeu, Michel? É algo... Vão olhar pra você, esse cara é um louco, entendeu? Como é que esse cara fala um negócio desse de Deus, falando que Deus não existe? E é por isso que eu não discuto mais, porque o que acontece? Eu não tento convencer ninguém de que Deus não existe. Mas você não quer que ninguém lhe convença de que ele existe? Que ele existe. Quero. Eu não acredito e é muito chato o povo ficar ali o tempo inteiro. Ele existe sim, porque... Tá bom. Eu não tô algum te pedindo amigo seu, você não perdeu amigos por conta disso? Também. Você perdeu amigos por conta disso? Não, ninguém, que eu saiba, não. Só ninguém quis se afastar de você. Porque esse cara é ateu, esse cara é demoniado, entendeu? Que eu saiba, porque tem muito isso, né? Assim, você olha pra esse cara é demoniado, não acredita em... Então você acredita em alien, em ET? Olha a que ponto esse podcast tá chegando. Eu tô perguntando se o Dr. Michel acredita em ET. Não porque o cara não acredita em Deus, não acredita também em ET. Não acho que eles estão chegando. Isso né? Se eles já não estão aqui, né? chegando, o povo burro, porque... muita perda de tempo. Não é possível tempo aqui, né? Que ao longo do mundo ter trem melhor do que... É uma possibilidade, né? Rapaz, isso é bem interessante. Agora vem uma outra pergunta também bacana. É verdade, eu tava vendo, assim, o SelvaCast é bom que ele é bem aleatório, assim, é umas perguntas, não tem, assim, sequência, né, galera? É do nada, assim, porque do nada agora, você já fez bariátrica, não é isso? Olha, do nada, a gente fala de religião e entra agora uma bariátrica, não é isso? Tá, quando você fez a cirurgia a bariátrica? Eu não lembro. É assim, eu sempre me confundo. Como é que você faz uma cirurgia e não lembra? Mais ou menos. E qual foi o máximo que você chegou a pesar? 133. Caramba. E o mínimo? 88. Você nem perdeu tanto então, né? Não. Assim, comparado ao que tinha que perder. Mas é porque, na verdade, eu sou alto. Então, quando chegou... Quanto de altura? Eu tenho 1,85. É verdade. Então, assim... É proporcional à sua altura. Um varetão. E, depois, você teve reganho, tipo assim, porque tem a margem de tempo, né? A bariátrica, quem faz,
a perda maior durante o primeiro ano, né? Você tem a Sim. margem do primeiro ano para perder X pesos. Basicamente, eu perdi tudo que eu tinha pra perder em 6 meses. Depois Foi mesmo. foi. Então, depois só se manteve depois Só se disso. mantive. E de lá para cá, você teve reganho disso? Tive. Aí tive reganho, por exemplo, hoje eu tô com 100 quilos. Né? 12 quilos a mais. Só que aí, tipo, agora tá numa estratégia diferente. Eu nem gosto de ficar me pesando, porque, é assim, bariátrico tem Eu até falei isso pro Will aqui, ó. péssima relação com o balanço. O Will agora tá no processo de emagrecimento também. O Will, que é nosso videomaker aqui, aí... O Will, ele foi se pesar agora. Ele não gosta de se pesar porque ele... Não, porque o que acontece? A vida inteira, você fica ali. É o peso da balança, tipo, né? Ninguém me pergunta com qual percentual de gordura eu me operei. Todo mundo me pergunta com quantos quilos eu me operei. E aí, Tá entendendo? Não foca num percentual. Não. Foca só no peso. Então, a vida inteira eu não sei qual percentual de gordura eu me operei. Quanto que eu tinha de massa magra, quanto eu me operei? Não tem. Então, a vida inteira o que eu tinha, o dado É só a balança. era balança. E aí, o que acontece? Medo de todo bariátrico é subir o peso na balança. Então, por exemplo, Michel, porque hoje você com 100 quilos, pela minha última bioimpedância, eu hoje com 100 quilos, eu tô com um percentual de gordura menor do que na avaliação de uns 2 anos atrás, em que eu tava com 89 quilos. Tá entendendo? Você tava com 89, a massa magra tava bem menor do que hoje. Do que hoje. Tá vendo como o peso não é um parâmetro avaliativo? Pois é, só que coloca isso na cabeça de um bariátrico. É complicado. Meu filho. Por isso que eu digo assim, ó, uma intervenção cirúrgica, seja ela qual for, antes disso, né, você passa por um processo psicológico, né? Tem que passar por terapia, por um psicólogo, tipo assim, o Adilson, ele já veio aqui, como é meu aluno, tipo, o Adilson, depois da cirurgia, quando ele já estava magro, ele ia passar por um local que cabia a ele, mas ele não passava por aquele local porque na cabeça dele, ele ainda estava gordo. Então ele ainda estava gordo, então ele dava a volta e quando ele voltava, que ele sentava, que ele olhava, pera ainda, eu passava ali. Porque a cabeça ainda não processou que você está magro, que você conseguia passar por ali. Por isso que eu digo assim, é muito importante esse acompanhamento psicológico, porque a gente tem que entender que uma intervenção não é a solução, é apenas um atalho. E tanto que, por exemplo, eu operei, aí meu irmão operou depois de mim. Ele era bem mais... Precisa ter noção. Quando eu falei assim, eu vou operar minha mãe, pra quê? Você não precisa disso. Eu obesão, só que eu era o menos obeso da minha casa. Porque assim, sou eu, 2 irmãos e meu pai. Eu era o menos obeso da casa. Aí o meu irmão mais novo operou. Ele é bem mais baixo do que eu. Eu tenho 1,85, ele tem 1,70. E ele operou com 150 quilos, mais ou menos. Isso, bem pesado. Era enorme. E ele já tá gordo de novo. De novo, Michel. Então, assim, uma coisa... Tá quando é que ele fez a cirurgia? Ele tem menos do que eu. Menos tempo? Menos tempo. Ele fez depois então ele fez depois de você? Foi. Caramba. E é aquilo, você opera só o estômago, você não opera a cabeça. É por isso que eu então, se você não tiver controle... Assim, é interessante até ver essa febre aqui que tá recentemente da Ozempic. Tipo, tem muita gente tomando o Ozempic. Só que as pessoas não entendem que o Ozempic, ele não vai mudar... Ele não vai... Como eu posso falar? O Ozempic, ele não vai mudar seus hábitos alimentares. Não. Ele só vai tirar a tua fome. Então, quando você para de tomar o Ozempic, a fome vai voltar. Então, assim, a questão é reeducação. Se você não se reeducar, se você não mudar os seus hábitos alimentares e deixar de comer essas gordices que te fizeram engordar, após parar o Ozempic, a fome vai voltar como antes, quando você não tomava ele, e volta a ganhar tudo de novo. É como a gente vê a ressaca do Ozempic. É o reganho. Então é que nem a bariátrica também, como você falou, seu irmão está com menos tempo e já ganhou tudo de novo, tinha 150 quilos e voltou a tudo de novo. Não sei, hoje, assim, ele tá bem gordão, né, mas não sei se chegou aos aí 150, a questão, por que seu irmão teve esse reganho e você não teve? Mas... Tá entendendo? Por que ele teve e você não teve? E ele não é o único caso específico, não. A gente vê de muitas pessoas, como a gente deve conhecer, eu conheço muita gente, como você também conhece, que fizeram a cirurgia e tiveram um reganho até superior ao que tinha antes. Tipo, eu conheço pessoas que ganharam muito mais depois da cirurgia do que tinha antes da cirurgia. Porque não é... É isso que eu digo. A cirurgia, ela é só um atalho.
Mas é um atalho na qual, se você não mudar os seus hábitos, você vai voltar para o mesmo caminho que você estava antes da cirurgia. Yeah. Só que as pessoas não entendem isso, sobre mudar a mentalidade, mudar os hábitos, que é o que você fez. Mas, tipo, você hoje ainda mantém muitos hábitos que você mantinha antes da cirurgia? Não, assim... Porque o que acontece? Antes da cirurgia, eu tinha umas coisas assim, eu comia demais. Era... Tipo, o que era comer demais pra você? Porque o Adilson fazia 10 refeições por dia. Não, é assim, eu nunca fui de... Mas, por exemplo, eu comia muito errado, muito refrigerante. Tinha época que eu tomava Coca-Cola, na minha casa tinha Coca-Cola de todos os tamanhos. De manhã era lata. Café da manhã? Na hora do almoço era 600. À noite era 2 litros. Eu dava plantão, quando eu cheguei aqui em Sobral, eu dava plantão no SAMU. O tempo que eu ficava no telefone do SAMU era com uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros na minha frente. Tomava mais Coca-Cola do que água. Muito mais. Caramba. E as pessoas acabam confundindo, achando que se hidratar, é. elas pensam que hidratação... Ah, então tenho que me hidratar, então eu vou tomar refrigerante ou vou tomar um suco. Não, hidratar é com água. Refrigerante não vai te proporcionar hidratação. Da mesma forma, aí, suco, né? Eu bebia refrigerante demais. Cheetos, né? Que eu Resumo, bagulho, ele é chamado de bagulho. É assim, mesmo, né? Cheetos. Hoje você sente biscoito falta? Recheado. Sente falta hoje? Não, é porque eu falo que eu não sei o que mudou. Se foi o meu paladar que mudou ou se foram as comidas que mudaram. Mas não tem mesmo gosto. Falar que eu não como? Como. Eu ainda como xilito. É uma coisa que, se for xilito vagabundo, eu fico louco. Sabe? Aqueles assim, bem peba, bem isopor, assim. Você gosta? Sódio. Isso, aquele salgadinho que você ainda pega o saco e ainda passa dentro. Que é umas chips hoje em dia tem graça, não. É verdade. Eles acabaram com o sódio daquilo e o bom daquilo era o sódio. Aquele xilitozão bem... Ainda balança aqui no final, né? Opa? E vira assim, o meu pozinho. E era barato, era xilito bom e barato, né? Então, eu ainda gosto, mas não é uma coisa que eu consumo hoje com a mesma intensidade que eu comia. Caramba, que interessante. E aí, assim, de um tempo pra cá, eu tenho melhorado muito a minha dieta, assim, né? E o treino, né? Você fala também que você treina. Então, você não treinava antes da cirurgia, né? Treinar é uma palavra muito forte, né? Você vai pra academia, né? Academia. O Will tá começando a treinar, entendeu? Assim, começando a treinar. Porque realmente treinar é dedicação. É assim, porque hoje em dia existe muito conflito, doutor Michel, assim, as pessoas, ou até hoje em dia tá muito em questão sobre alimentos, contar calorias, pode comer isso, não pode comer aquilo. Mas antes de tudo isso o que é que você quer? Qual é o seu objetivo? Tipo, porque tem pessoas que treinam por estética e querem um corpo sarado e fitness. Tem pessoas que treinam por saúde, por não ser sedentárias. Então, e tá tudo bem. E hoje em dia tá essa briga tão grande da mídia de falar o que você deve ou não comer, que hoje em dia as pessoas não sabem mais o que comerem. Elas têm medo de comerem. Mas eu acho que na vida inteira foi assim, porque eu lembro que quando eu era novo, era um crime você comer ovo. Não, e hoje, né, as pessoas comem 10, 15 ovos por dia. Você fala, em 4 ovos por semana. Eu lembro, na época... E o colesterol vai lá pra cima, né? Hoje você come o quê? 8 ovos por dia? Por dia, você fala, caramba, e o colesterol como é? E o colesterol tá bem. Então, o tomate já foi vilão, o ovo já foi vilão e tudo. E aí, acho que só vai mudando a vilania, né? Assim... Porque assim, essa oscilação de alimentação ela é muito forte. Eu digo até pra você que é médico, né? Porque um médico, às vezes, ele não tem nem horário de comer dentro do hospital, né? Não sei como é. Hoje em dia você ainda trabalha dando plantão? Não. Assim, por exemplo, tem uns 4 meses que eu não dou plantão. Por opção, assim, você tipo, não vou mais dar plantão, é isso? Eu fui... Depois que eu saí do hospital, comecei a pegar uma escala mais frouxa, né? De plantão. O consultório foi melhorando, a demanda vou fazendo outras coisas e você começa a ver que dormir em casa é bom. Aí você fala assim, não, se eu posso dormir em casa e ganhar bem também no consultório, por que não dormir em casa, né? Eu acho até porque essa questão de plantão é muito recém-formado, né? É o médico que sai recém-formado da faculdade e quer ganhar dinheiro. É porque assim, existem vários jeitos de dar plantão em vários lugares de dar plantão. Né? Tem, por exemplo, tem plantão de UPA, tem plantão de emergência, há muitos anos
Na verdade, desde que eu mudei aqui para Sobral, eu só dava plantão de UTI. É um plantão diferente, por exemplo. Eu não vou falar que eu não gostava. Eu gostava, porque são pacientes muito graves. E é gostoso você trabalhar com esse perfil de paciente. É um serviço diferente, né? É como se você estivesse exercendo de verdade a medicina, é isso? É, assim, você vira e fala assim, você vê impacto na... Eu achei aquela surpresa de não saber que tipo de paciente vai chegar ali. Não, e é imagina, assim, isso? por exemplo, vamos supor, eu vou tratar uma dor de garganta. Beleza. Não tem um impacto. Agora você chega num plantão de UTI, você pega um paciente gravíssimo, que assim, ele tá mais pra lá do que pra cá pra morrer. E aí você consegue fazer ele ao longo do plantão dar uma estabilizada. Então, ele continua como se muito você grave, tá entendendo. mas assim, Você melhora o caso deles. E aí você fala assim, nossa... Se aí sente o Dr. House. Porque assim, eu acho muito assim, bacana o Dr. pra House. você é bom, Porque né? o Dr. House é aquele, ele chega num caso que ninguém consegue solucionar, ele olha assim, peraí, esse cara tá com isso, com aquilo, com isso, vamos botar dose isso, então, e espera o resultado. É tipo isso. Só que na terapia intensiva é uma coisa assim, você faz, né? Então você fala assim, eu vou fazer esse remédio aqui, eu vou fazer esse soro aqui, vou fazer assim, assim, assado. Você vê com o fisioterapeuta para fazer alguns ajustes na ventilação do paciente que está respirando com o aparelho. E aí você pega um paciente muito grave e consegue melhorar ele em 12 horas. Você não pega um paciente grave e entrega ele falando, mas assim, você tem um impacto. Melhora o quadro clínico dele, né? Assim, é uma sensação muito gostosa. E é um perfil de paciente que é muito legal, assim, porque... De ver a evolução, de ver essa progressão no caso dele, né? Sentir a importância. Porque você tratar uma dor de cabeça, você vê que às vezes é muito... Eu tô entendendo, assim, é como se você realmente... eu tô aqui pra isso, pra melhorar o caso dessa pessoa, desse paciente, e ele vai sair sarado. Tipo, você se dá o máximo pra melhorar realmente aquela pessoa, né? Aí o plantão de UTI é um plantão que eu tinha muito prazer em fazer, só que cansa, né? E sabe o que é o interessante, assim, que você falou que realmente é muito cansativo, e pra você ver, tem médicos que passam a vida inteira só fazendo isso, né? Tipo, eu conheço um amigo que tá na emergência aí já há um montão de tempo e... E é aquilo que eu tinha falado lá no começo, porque, por exemplo, querendo ou não, vamos supor, hoje eu faturo X reais. Se eu quiser aumentar meu faturamento, é só eu começar a dar plantão todas as noites. Aí eu vou ganhar, nossa, o Michel vai ganhar muitão. Vou ganhar muitão, mas a qualidade de vida vai cair. É uma coisa pela outra. E outra pergunta bem interessante, Tom Michel, assim, você como infectologista, hoje em dia, a gente está vivendo uma era, assim, bem estranha que a tal liberdade, ela ficou muito grande, entendeu, Michel? Assim, Nathan, como assim? Hoje em dia, os relacionamentos são muito loucos. Agora, voltando para um assunto que você é uma pauta diariamente aqui no seu Instagram. Que ainda não segue o Dr. Michel, sigam, que ele bate diariamente em problemas de... Esses assuntos sobre doenças sexualmente transmissíveis, sobre essas atualizações de HIV, e essa diversidade toda de doenças que você pode falar que é um montão aí, que eu não sei nem falar o nome. Tanto tipo de doença que existe sexualmente transmissíveis. E tipo, assim, hoje em dia a gente está vendo muito essa liberdade de, tipo... Homem com homem, mulher com mulher, assim, eu costumo até falar, isso a gente sabe que já existe há muito tempo. Só que hoje em dia as pessoas estão mais livres, né? Assim, hoje em dia elas estão podendo se expressar mais sobre essa era que a gente está vivendo, sobre essa pressão social não ser mais tanto forte como era antes, que a gente sabe que antes existia muito essa pressão, essa cultura de que tem um filho gay na família, mas existia aquele patriotismo de não poder ter um filho gay na família, de não poder ter uma lésbica, mas a gente sabe que isso existe há muito tempo. Só que hoje em dia sempre existiu. Só que as pessoas hoje em dia elas estão livres porque elas podem fazer o que elas têm vontade e tá tudo bem. Porque a gente sabe que isso é sobre ser humano. O ser humano ele é livre para escolher o que ele quer ser, o que ele quer fazer. Só que a gente sabe que hoje em dia, por isso tá muito de boas. Será que eu estou perguntando a você, né? Num consultório, essa adesão tem aumentado de casos de doenças sexualmente transmissíveis ou você acha que não? Nathan, continua assim, desde o início para cá, que eu estou já na área, tá a mesma coisa ou realmente tem aumentado com o decorrer dos anos? É assim, depende de cada doença em específico, assim. Né? Por exemplo, a gente tem algumas que diminuíram, outras que aumentaram. Teve algumas que diminuíram? Teve, o HIV propriamente dito, né? Assim,
quantidade de casos novos de HIV, ele vem diminuindo. Isso é muito bom. Em compensação, nos últimos anos, a gente tem aumento no número de casos de sífilis, por exemplo. Então, você acha que isso é pelo grau de transmissão, então? Não, é pela questão de comportamentos sexuais. Qual que é o grande problema das doenças sexualmente transmissíveis? Por mais que as pessoas hoje elas estejam mais livres para se expressarem e para se relacionarem da forma que quiserem, independente da orientação sexual de uma pessoa, sexo, o brasileiro, eu falo que é muito hipócrita. Por quê? Porque canta, senta o dia inteiro, chega à noite e senta, na hora que sentou e que deu ruim e que teve uma doença, aquela pessoa é condenada, é apontada e é criticada porque teve uma doença sexualmente transmissível, sendo que ela só fez o que tá todo mundo cantando e expressando. Ela só foi premiada. Legal ela só foi todo. premiada. E todo mundo está suscetível a ter uma IST. E aí, IST ainda é uma coisa assim, por exemplo, eu falo que uma pessoa que anda de moto, ela sai de casa achando que ela vai cair de moto? Não. Ela colocou o capacete, ela tá de calça jeans, ela tá de jaqueta, ela pegou a sua moto, ela tá andando ali de moto, ela escorrega e ela cai. Ninguém critica, aponta, questiona o acidente dessa pessoa que caiu de moto. Eu saio de casa, vou para uma balada, uso camisinha, transo, uso a camisinha, por exemplo, não totalmente, ou então é uma IST que a eficácia da camisinha é menor, pega uma IST. Tem pessoas que morrem de vergonha de falar que tiveram uma IST. Tem pessoas que são julgadas como piores porque tiveram uma IST. Sendo que para ter uma IST eu não preciso sair dando comendo todo mundo no meio da rua. Né? Tô então, entendendo. assim, ainda existe um preconceito, tabu, um preconceito, né? Um preconceito de certa muito forma. grande em relação às ISTs. E aí o que acontece? Mas as pessoas elas estão mais livres para se relacionarem. Mas por que você acha que realmente eu pensando aqui, é bem interessante isso que você falou, é como se a gente fala muito do fumante, que eu também já usei esse exemplo aqui outras vezes. Um cara que fuma um cigarro, ele tá propício a sofrer com diversos outros problemas que o cigarro pode ocasionar. Só que ele pode fumar a vida inteira e nunca morrer pelo cigarro. Só que ele tá dentro daquela margem de correr o risco de morrer. É como você acabou de falar. Uma pessoa que vai se relacionar com outra pessoa, ela pode sim ter uma doença sexualmente transmissível, como ela pode não ter. Que nem um risco que o cara que vai cair, vai sair de moto de casa e vai cair. Só que assim, por que realmente será que existe esse preconceito que o cara caiu de moto, tá tudo bem, é normalidade. Mas a pessoa que teve uma doença sexualmente transmissível por questões sociais. Será que é porque é pouco? Será porque existe tão pouco? Sujo ainda, o sexo é visto como algo vulgar, é visto como algo chulo, sujo. Tem muita gente ainda que enxerga como se fosse algo que não fosse fisiológico, sendo que a gente produz hormônio para se relacionar. Então, assim, a gente... É uma necessidade do ser humano, né? Nosso organismo, ele tem sinais para isso, né? Então, assim... Só que ainda é visto por muita gente como algo... É porque eu acho que, na verdade, é como se fosse... sujo. Não sei se é até ignorância da minha parte fazer essa relação, mas vamos lá relacionar. Hoje, como você falou, no tempo da pandemia, você não ia para o hospital na sua casa, por quê? Porque eu poderia estar com Covid, mas eu não sabia que poderia estar com Covid e eu não queria ter o risco de passar para minha família. Então eu acho que lá no fundo também o preconceito tem, porque tipo assim, as pessoas têm ainda a desinformação e não a informação totalmente dita de que a doença sexualmente transmissível existe meios de contaminação. E eu acho que ainda existe muito esse tabu de que se o cara ele teve uma doença sexualmente transmissível, ele teve uma sífilis, vai passar para mim se eu encostar nele. Eu acho que lá no fundo eu acho que deve ser isso. Não, ainda tem, por exemplo. Deve ser esse caso. É ridículo, né? Eu falo que a gente tá, por exemplo, na epidemia de dengue, a gente tá há 40 anos, de AIDS. A gente tá há 40 anos vivendo com AIDS, né? Convivendo com AIDS.
as pessoas ainda lidam com o HIV e com a AIDS com a mesma visão da doença e da infecção lá na década de 80. Sendo que já mudou cabeça, mudou tudo. Aí é um monstro de sete cabeças, essa pessoa tem que ser excluída da sociedade, não pode... Não, e você acha que não acontece? Postei recentemente, eu atendendo uma paciente que foi posta para fora de um estabelecimento comercial na cidade onde ela mora porque descobriram que ela vive com HIV. Então, assim, é muita gente burra, é muita gente ignorante, porque burro e ignorante tem diferença, né? E muita gente ainda preconceituosa, estigmatizado. É uma doença, AIDS principalmente, mais do que todas as outras ISTs, ela é muito estigmatizada. Existe ainda pessoas... Hoje eu tive que fazer post sobre isso, porque eu fiz um post no Instagram antes de ontem, falando que HIV não tem cara. Qualquer pessoa pode ter. Qualquer pessoa você que está no ter. consultório, acho que você deve receber pacientes que você olha e fala. Sim. E um cara veio e falar assim, não tem? É normalizar os riscos que o mundo está caótico desse jeito. Ele respondeu desse jeito. Aí o post de hoje foi justamente sobre isso. Não tem ninguém normalizando risco. Normalizar risco era se eu estivesse incitando o povo a transar sem camisinha, incitando o povo a se comer de qualquer forma, a não ter cuidado. O que a gente fala é que hoje é possível viver com HIV, com qualidade de vida, expectativa de vida igual a uma pessoa que não vive com HIV. E a minha função como médico não é, por exemplo, uma pessoa vira para mim e fala assim, eu gosto de enfiar 2 pau, se for uma mulher na minha perereca, né, pipoquinha, como eu falo, ou no meu toba ao mesmo tempo. A minha função como médico não é chegar para essa pessoa e falar assim, você coloca 2 pau ao mesmo tempo na pipoquinha? Caralho, minha função não é essa. A minha função é, beleza, isso é uma coisa sua, isso só diz respeito a você. Então, vamos ver o que a gente tem que alinhar aqui para que você coloque 2 pau dentro da pipoquinha da forma mais segura possível. E não falar que essa pessoa não pode enfiar 2 pau na pipoquinha. Tô entendendo. É assim, e cada um faz o que tem vontade. E se ela é feliz fazendo isso, e tá tudo bem. E aí, assim, só que o brasileiro, ele fala que tá tudo bem, mas não está. E na hora que dá o pau da pipoquinha, que dá a doença, que ela pegou pessoa porque fez que é uma vadia que deu para 2 na pipoquinha. Por isso que ela pegou. Também era o mínimo. Então, assim, tem muito disso, assim, ainda tem muito preconceito em relação às ISTs. Eu já tive amizade com muitas pessoas que trabalharam no SUS, né, no posto de saúde. E, tipo, existia até casos, tipo, que muitas... Quem é que mais pegava... Até no tempo da faculdade a gente tem um estágio também no SUS, em posto de saúde, e a gente via casos de, tipo... Quem aparecia muito no posto de saúde com problemas de doenças sexualmente transmissíveis era mulheres, esposas. E elas não sabiam como pegavam. E elas falavam assim, nossa, eu tô é o presente doente. De Deus. Aí como é que eu peguei se eu só transo com meu marido? E é isso, porque o que acontece? A gente tem um grande problema. O povo fala assim, porque o homossexual tem mais IST. Será? Ou homossexual ele tem mais diagnóstico de IST? Por quê? Porque hoje eu não tenho um cara hétero no meu consultório que vai lá me procurar para fazer exame para saber como que tá. Depois que ficou doente, foi lá e fez um teste e descobriu que tinha uma IST, às vezes assintomática. Em compensação, eu tenho uma ruma de homens gays que vão no meu consultório sem sentir nada. Preventivo, de forma preventiva. De forma preventiva. Eu queria testar, eu queria saber como que tá e tal. Eu fico que os olhos não veem, o coração não sente. O que tem de gente aí
com Doença. IST sem manifestar, achando que tá bombonzão por cima da carne seca, metendo o pau na cara de pessoas que fizeram um diagnóstico e que estão infectadas, não está escrito. Homem não faz esse cuidado, o homem hétero não faz esse cuidado. E aí o que acontece? Existe a ideia de que pessoas casadas e hétero, elas estão imunes a IST. E acham que é só os gays têm, né? Pra você ver, esse Sim. preconceito. Porque assim, o que eles pensam? Ah, porque os gays transam sem camisinhas. Só que é essa questão. O cara que tá lá, que vai trair a mulher, que vai ficar com outra, ele A não vai usar. rapariga com a cunha. Aí é essa questão, porque assim, como é que a gente via que as donas de casas tinham ISTs se elas não se relacionavam com ninguém além do marido? E é por isso que a gente fala que as ISTs, elas não têm rosto a associar. Especificando, você falando sobre, para as pessoas que estão nos assistindo, a diversidade e as variações de ISTs, as mais comuns, quais são? É assim, no meu dia a dia, hoje, o que eu vejo mais comum Com mais frequência. é HIV, sífilis, herpes e HPV. Tem diferença de transmissão de cada uma dessas? Ou todas são transmitidas da mesma forma? Não, assim, Tipo, Nathan, transou sem camisinha, pode pegar qualquer uma dessas, é pode isso? pegar qualquer uma dessas. Só que a gente não tem todas ao mesmo tempo, né? Então, você vai ter aquela que você foi exposto. Ah, tipo, aquela pessoa que eu tô me relacionando, ela já tem uma daquela em específico, aí eu vou lá e... E transo com ela, eu vou pegar aquela, né? Então, por exemplo... E a gente tem algumas ISTs que são mais transmissíveis do que outras. A transmissibilidade das doenças, ela não é igual. Porque assim, eu acho que o medo, Michel, assim, doutor Michel, que você falou assim, as pessoas têm esse preconceito. Eu acho que é porque tem gente que pensa assim, fulano ali tá com ISTs, então eu vou... Se eu tomar água no mesmo copo que ele tá tomando... E eu falo isso que, por o preconceito exemplo, das pessoas é uma esse. doença sexualmente transmissível, não é copalmente transmissível. Mas está Não é toalhamente o medo das pessoas, a transmissível. desinformação é assim, que as pessoas pensam que quando alguém tem uma doença sexualmente transmissível, doenças sexualmente transmissíveis, eu vou pegar tomando água no mesmo copo. E assim... o preconceito existe nisso, entendeu? É um absurdo, a gente tá em 2023, o povo arrumando foguete para levar viagem pro espaço e gente achar que pega HIV de compartilhar talher. Essa é a questão. Então, eu acho que um dos motivos pelo qual as pessoas têm preconceito com ISTs é isso. É que, se fulano tem, eu vou pegar com um copo. Não. Mas eles assim, esquecem que é pelo sexo que isso é e é banheiro, é na toalha. Não, gente. É só no sexo. Então, é só no sexo. ISTs... Não é só no sexo, por exemplo. HIV, sífilis, hepatites. Eu tenho, por exemplo, transmissão de mãe para filho na gravidez. Eu tenho transmissão sanguínea, né? Compartilhamento de material perfuro-cortante. Então, assim, existem outras vias. As doenças sexualmente transmissíveis, elas não são exclusivamente sexualmente transmissíveis. Mas não significa que eu botar a bunda quente, tem muito disso, chegar lá no consultório e falar assim, eu acho que eu peguei isso porque eu sentei no banco quente do mototáxi. Você olha assim, Você pode até ter sentado, pode ter sido até o mototáxi, mas não foi no banco quente do mototáxi. Já aconteceu com você de você receber um paciente ali, um casal, dois pacientes, um casal, e vão fazer de forma preventiva e descobrem que um tá. Sim. Aí você vai olhar assim pra outra assim, alguém aí pulou a cerca. Mas nem sempre. E é outra coisa, porque, por exemplo... Nem sempre ter o diagnóstico de uma IST significa que foi alguém pulou uma a cerca. traição. Por quê? Porque eu tenho doenças que simplesmente ficam latentes, paradas, dormindo, sem manifestar anos. E aí você descobre e às vezes a pessoa foi infectada antes. Que é um grande terror, por exemplo, causa da herpes, né? Que hoje é um vucu-vucu lá no meu Instagram. Herpes, a gente tem dois vírus que causam herpes. A gente tem o vírus tipo 1 e o tipo 2. E a gente tem a herpes labial, que é muito... As bolinhas todo aqui, mundo né? está acostumado, tal. E aquilo ali não é obrigatoriamente sexualmente transmissível. E a gente tem a herpes tipo 2,
que é predominantemente genital, que é uma IST. Ponto. Se a gente for olhar a herpes tipo 1, que é a labial, se fizer sexo oral, você pode transmitir para a genitália da parceria, né? Então, assim... E no beijo também passa para outra pessoa. Também, para outra pessoa. E aí, a partir do momento que a gente tem herpes, a gente não se cura do vírus. Ele fica guardado dentro da gente. Você só trata isso? Só trata ali naquele momento. E qual que é o problema? Tem estudos que falam que de cada 10 brasileiros, 7 a 9 já foi infectado por um dos dois tipos ou pelos dois tipos. Então, olha a quantidade de brasileiro aí infectado. Beleza. Essa é Só que só 30% das pessoas infectadas vão manifestar. Ou seja, de cada 10 brasileiros, de 7 a 9 tem herpes. Só que... De cada 10 pessoas que têm herpes, só 3 manifestam. Então tem 7 aí para cada 10 que não sabem nem que tem. E o que é que causa essa manifestação? O que é que pode causar essa manifestação da herpes? Vários fatores, assim, por exemplo, estresse, privação de sono, exposição à luz solar, alteração hormonal na mulher, o tipo de vírus, por exemplo, o tipo 2 genital, ele é muito mais recorrente do que o tipo 1. Então, assim, existem vários fatores para gatilhar até herpes. Só que qual que é o tchan da herpes? E hoje eu fiz um atendimento muito nesse sentido. Uma pessoa fez o teste assintomático como rastreio. Que é isso? Assintomático, explica aí. Assintomático, ele sem sentir nada. Ele não estava com nenhum sintoma. Ele foi fazer um rastreio, um check-up. Entendi. Então, ele colheu os exames todos e colheu os exames de IST e colheu uma sorologia de herpes. A sorologia de herpes dele veio positiva. E aí ficou louco, porque como que eu vou explicar para minha mulher que a minha sorologia veio positiva? Eu falei, macho, se a sorologia sua pode ser positiva desde que você tinha 2 anos de idade. Por quê? Porque herpes tipo 1, labial, é muito prevalente a gente pegar ainda na infância. Tô entendendo. E pode nunca nem lembrar manifestar. Não, e nem saber que tem, porque nem manifestou. Então, aí vamos supor, que foi meu caso, por exemplo. Eu tenho herpes, eu falo isso abertamente porque pra mim não tem problema nenhum, né? Tá. Tive uma única crise de herpes, deve ter uns 8 anos mais ou menos. Eu já era casado com a Gabi há 5 anos, mais ou menos. Não sou bom de matemática. Percebi aí, que, ó, os grilazinhos ficaram... Aí, o que acontece? Pra qualquer um, vai falar assim, nossa, Michel traiu a Gabi e acabou de pegar herpes. Ou então... Mas, na verdade, o que acontece? Logo que a gente pega herpes, a gente pode ter uma manifestação que é mais típica de falar assim, eu acabei de pegar herpes, ela é mais intensa, mais robusta, mais florida. Só que é muito poucas as pessoas que fazem isso. A grande maioria das pessoas não fazem. Infecta, fica ali com o vírus, ele dorme e passa... Não se manifesta, né? Anos sem ter nenhuma manifestação e vai manifestar depois. E aí, quando eu tenho uma reativação, que é essa coisa algum desses fatores que podem despertar. Ela vem pequenininha, bem menos intensa e tal. Que foi o que eu tive. Então, assim, eu não tive uma manifestação como se eu tivesse acabado de pegar herpes. Quando eu manifestei como se eu já vivesse com ela e ela reativou pela primeira vez. Quando que eu peguei isso? Essa é a menor ideia, né? Sei lá. E o tratamento? Será que eu peguei da Gabi? Será que eu peguei das minhas parcerias anteriores à Gabi? Se a Gabi manifestar alguma vez na vida, será que ela pegou de mim? Você. Ou será que ela já tinha? Não tem como saber. Realmente, se a gente parar pra pensar... Então, assim, nem toda IST é um atestado de infidelidade. Existem condições que não tem explicação e acaba que não tem. É mesmo. Por exemplo, um cara chegar com o pau babando de gonorreia, a gente sabe que aquilo ali tem traição. 3 dias, 5 dias.
Ah, que foi uma infecção recente. Recente. Agora, HPV, herpes, sífilis, hepatite, o próprio HIV, essas doenças elas podem ficar assintomáticas durante anos. E a pessoa, se ela não tiver o hábito de testar para essas doenças, viver sem saber que vive. Então, pra você ver, né? Então, muita gente não pode ter por aí, não faz teste, não tem essa frequência de fazer esse check-up, né? Como a gente fala. E eu acho que lá no fundo, será que os homossexuais, eles costumam fazer mais porque eles têm mais assim, relação sem camisinha? Hoje a gente... Não, é porque hoje eles são tão chicoteados de que eles na são... mídia, de que são doentes, podem transmitir a doença, né? Que eles têm muito mais cuidado com a saúde nesse sentido do que os héteros. E essa questão também, assim, no seu consultório, a gente vê que essa juventude está muito aflorada, né? Assim, hoje em dia a galera tá uma tal liberdade também nos adolescentes muito grande. E, assim, no seu consultório você tem recebido muitos pacientes também, assim, Nathan, saiu da puberdade já, 16, 17 anos ou 18 anos aí já, os casos têm aumentado ou diminuído, porque eu digo isso porque hoje em dia a gente vê que nas baladas dá muitos adolescentes e eles hoje em dia se relacionam muito e hoje em dia, doutor Michel, venhamos e convenhamos, a galera mal usa camisinha, a galera hoje em dia ela não se previne, a galera hoje em dia não quer usar preservativo. Mas aí o que acontece? É assim, tá tudo bem, né? O que acontece? A gente ainda tá muito preso na camisinha. A camisinha é a melhor forma? Por quê? Porque a camisinha, ela é efetiva contra todas. Contato, né? Ela vai bloquear o contato, né? E assim, a partir do momento que eu impedir ali o contato, eu bloqueio possibilidades. Todas as ISTs. Algumas mais, outras menos. Por exemplo, a efetividade de proteção da camisinha contra o HIV é bem feito, né? O uso da camisinha é bem feito. Porque não adianta usar a camisinha só para gozar. Tem que usar a camisinha do começo ao fim. Então, se você usa bem direitinho, a eficácia da camisinha como proteção do HIV é em torno de 90%. Para herpes, para HPV, é em torno de 40%. Então, não é igual. Né? Mas não é só ela que existe. Hoje a gente tem várias estratégias de prevenção para diminuir o risco, tipo PEP, PrEP, uso de lubrificante, vacina. O que é esse PEP, PrEP? PEP e PrEP é profilaxia pós-exposição e PrEP é profilaxia pré-exposição. É usar medicamentos para evitar o HIV. E tem, Tem. Um funciona como se fosse a pílula do dia seguinte, depois que já aconteceu, você toma ali de urgência. E o outro seria o anticoncepcional. Você toma ali todos os dias para quando você se expor, você já está protegido. É interessante, né? E aí, por exemplo, recente, agora saiu trabalhos mostrando profilaxia com medicamentos para sífilis, gonorreia e clamídia. Então, assim, a gente tem estratégias. Tem vacina para HPV, tem vacina para hepatite B. Tem uma vacina de meningite que ela tem uma reação cruzada de proteção contra a gonorreia. Então, eu tenho outras formas de me proteger para aquelas pessoas. Então, a galera não toma essas vacinas. Então, a galera não trata, é isso? Então, porque, assim, muitas vacinas a gente não tem no SUS. E são caras, né? Vacina de HPV no SUS, para a população geral, é só até os 14 anos. Acima dessa idade, não. É só em situações específicas. Na rede particular tem. E quanto é uma vacina dessa? É caro, assim, eu não sei preço não, mas assim... Não é tão acessível, não. Né? Não é acessível, na verdade, assim, é bem pesado. É um investimento, tem que entender vacina como investimento. E a galera acaba não tomando essas vacinas até os 14 anos, né? Também é um outro problema, né? Então, assim, e outra, por exemplo, a gente, eu não sei nem quantos anos você tem, mas, por exemplo, na minha idade, eu não tinha disponível HPV para mim. Eu acho que ainda no colégio, acho que nas escolas, eu não sei nem como é, porque também eu não sei, eu não acompanhei essa didática da evolução. Mas nos colégios, tem essa aula de orientação sexual mais ativa, assim. Não sei. Porque eu acho que isso é uma base importante, né? Ter essa informação desde o início na escola para orientar da forma correta, porque hoje em dia... Não, com certeza, porque, por exemplo, a partir do momento que eu oriento um adolescente, uma criança que seja... Porque existe hoje
uma questão, tipo, o grande problema também é que as coisas hoje estão muito politizadas. Então, quando você fala assim, precisa ter esse tipo de educação sexual nas escolas, as pessoas acham que vai pegar uma criança de 5 anos, 6 anos, 7 anos e ensinar o que é sexo. E, na verdade, não. Você vai ensinar sexualidade. É outra coisa. Sexo é uma parte. Você vai ensinar isso mais para frente. E aí, se você começa a ensinar isso, essa criança, esse adolescente, ele vai ter uma postura muito diferente do que não recebeu nenhum tipo de informação. Ele tem um direcionamento melhor, né, na verdade. Ele tem um direcionamento melhor. E eu acho que ele tem, por exemplo, é uma coisa que lá em casa a gente não tem. É a história de e como estão as namoradinhas, como que estão os não tem. Por quê? Porque meu filho, se ele quiser ser gay, ele vai ser gay com a tranquilidade que ele quiser. Então ele não vai ter que me responder como que estão as namoradinhas. Se ele achar que ele quer namorar uma mulher, no dia que ele tiver querendo, ele namora e aí ele me apresenta. E se não for uma mulher, for um cara, ele vai chegar e vai me apresentar esse cara. E pra mim, isso é extremamente tranquilo. E vocês já conversaram tipo sobre isso? Você já deixou isso? Já. E aí esses pontos, eles não que, olha, você vai poder ser o que quiser. Não, porque eles ainda não estão em idade de ter esse tipo de preocupação. O que a gente conversa na minha casa é no sentido de fulana namora ciclano. Fulana namora ciclana. Fulano namora ciclano. Lá em casa, eles entendem, eles sabem que não é homem tem que namorar mulher. Não. As pessoas elas têm que se relacionar com o que elas quiserem. Ponto. E você acha que lá no fundo existe uma questão, né, que ainda é muito discutida sobre essa questão do... Continuando nesse assunto do homossexualismo, né? Será que a pessoa nasce com essa predisposição ou se o meio induz um pouco sobre isso? Eu quero a sua opinião. Não, eu acho que, assim, não tem dados, mas eu acho que a pessoa, ela nasce, né? Ninguém vira gay. Ela nasce gay. Você acha, então, que a pessoa já nasce? Já nasce. E... É um assunto ainda até hoje que ainda é muito discutido sobre muitas pessoas, né? Se a pessoa realmente nasce com isso ou se o meio influencia, porque, né? assim, se você conversa com as pessoas que são homossexuais, a grande maioria delas, elas não têm assim, desde quando que você se descobriu? Não. Quando elas não são obrigadas a se esconderem e a não serem, elas simplesmente não sabem quando elas são, elas sempre foram. Isso é bem... Geralmente, quem tem uma dificuldade de falar assim, não, eu me descobri tal coisa, é porque vivia num meio em que ela era obrigada a esconder. E aí, muitas vezes, tentou não ser e experimentou e viu que não era, para depois assumir, né? Mas quando você pega uma pessoa que foi criada um pouco mais livre e que não sofreu tanta pressão, e você pergunta assim, quando que você se descobriu? Ela vai dizer desde sempre, Desde né? sempre. Eu não me conheço diferente disso. Né? Então, nasci assim. Isso é bem interessante, porque assim, tem muita gente que ainda acha que eu até costumo também... Eu tenho esse mesmo pensamento que você, porque hoje a gente vê que tem criança com 2, 3 anos que tem assim... Não é hoje. Sempre teve. O grande problema é que hoje é mais aceito do que antes, que né? uma criança de 2, 3 anos já que tenha traços ela se manifeste do que antigamente. Porque antigamente você pegasse um menino... E bloqueava, né? E começava a bloquear. Dando pinta, ele apanhava para virar homem. E aí hoje as pessoas estão mais permissivas em relação a isso. Porque hoje em dia também tem muita aquela questão tipo do bi. Hoje em dia tem... A gente sabe que hoje em dia... E na verdade existe esse apanhado de tipo, tem um bi, tem o assexuado, agora tem um pan, né? O pan é isso? Tem pan tem sexual. O pan que é o pan é... Até com a cadeira, se ele olhar... Não. São com pessoas. Não, eu tô assim... mas é porque... o pessoal, assim, generaliza e fala assim, o pan, ele não tem essa. Ele olha para pessoas... ele transa com pessoas. Porque o que acontece? É a questão de... A gente tem as pessoas cis e a gente tem as pessoas trans.
Então, o que é isso? Eu nasci, Michel, com o meu sexo biológico masculino. E eu me identifico que eu sou um homem. Então, eu sou um homem cis. Você é um homem cis. Tem pessoas que nasceram com sexo biológico masculino, mas que não conseguem se identificar como homem. E aí ele transiciona e é uma mulher. Trans. Que, na verdade, é como se diz, né? É um homem que nasceu no corpo de mulher e uma mulher que nasceu no corpo de um homem. Isso. Né? Então, assim, ele é uma mulher com uma genital masculina. Que muita gente ainda não aceita isso, né? Assim. E, assim, a gente tem que respeitar. Não diz respeito, é dessa pessoa, é da pessoa. Então, se ela se reconhece e é feliz assim, a minha obrigação é respeitá-la, né? E aí, o que acontece? O pan seria aquela pessoa que ela tem atração por homem cis, mulher cis, homem trans, mulher trans. Todo mundo. Por todo mundo. Não escolhe gênero nem nada, não. Nem assim, nada. Todo mundo. Eu olhei aqui, você não é uma interessa. pessoa, eu me atraio por você e beleza. E o interessante é assim, é até bom porque como eu tô dizendo, essa liberdade que as pessoas têm hoje em dia de se expressarem, serem quem elas querem ser, independente da religião, porque por isso que eu perguntei se você é ateu, assim, porque quer ou não, as pessoas elas são muito direcionadas de acordo com as suas crenças, né? Assim, às vezes as crenças limitam muito elas, né? Não é lógico que as crenças religiosas elas impactam muito nesse sentido de IST, sexo, sexualidade, mas existem outras coisas também, assim, existe questões sociais mesmo, machismo e tudo que impacta e que não está diretamente relacionado à questão religiosa, né? É porque o abalo em si, porque assim, eu acho que um dos fatores, como a gente está falando aqui da questão do homossexualismo, é que quando as pessoas, elas acham, tem aquele preconceito de que o gay ele pode ter mais propício a ter a doença, e no seu consultório, como é que, quando você, tipo assim, vê um cara que ele fez um teste lá e positivou HIV, assim, o choque deve ser muito grande quando você depara com um paciente desse que ele descobre lá que está com HIV, né? Tipo só assim, que assim, é variável também, né? Entre homem e mulher, assim, um desespero assim. Não, é igual. E assim, eu acho que independe do gênero. Depende muito da percepção da pessoa tem do que é o HIV assim, hoje. Quem pega em si, ninguém quer ter, né? Ninguém quer ter uma doença que é extremamente estigmatizante. Mas o que acontece? Hoje, as pessoas que vivem com HIV, que se descobrem o diagnóstico de HIV e que têm uma noção de como é viver com HIV em 2023, elas têm um impacto e um sofrimento menor do que aquelas pessoas que ainda estão presas à capa da Veja do Cazuza de 1989. Aí essa pessoa ela sofre, porque ela acha que ela recebeu uma sentença de morte, né? E não é. Pode viver normal. Hoje é uma vida normal. Assim, porque o que acontece? O HIV ele foi criado. Não, foi criado não, né? Porque se eu falar que ele foi criado, daqui a pouco sai, né? O HIV surgiu, né? Os primeiros casos, lá no início da década de 80. Não tinha tratamento. E a história natural do HIV, da infecção pelo HIV, eu me infectei, eu vou ficar um período de tempo assintomático, minha imunidade vai cair, eu vou ficar suscetível, vou ter outras infecções, e aí isso é AIDS, e eu vou morrer em decorrência de complicação disso. De 1980 até 1996, mais ou menos, o HIV ele não tinha tratamento, então era isso. Quando eu virava para um cara de 20 anos e falava assim, seu teste de HIV está positivo, eu estava, querendo ou não, dizendo para ele que o relógio dele mudou. Começou a tocar. E ele está num decrescente ali de 10 anos. Entretanto, a gente tem uma terapia efetiva para controle da doença desde o final da década de 90.
E desde que a gente tem essa terapia, as pessoas, elas não morrem mais. Hoje, uma pessoa vivendo com HIV, ela vive com a mesma qualidade de vida e com a mesma expectativa de vida do que as pessoas que não vivem com HIV. E eu digo mais, muitas vezes com mais qualidade de saúde do que uma pessoa que não vive com HIV. Por quê? Voltando à questão do homem hétero que acha que é o super-homem, que não adoece, que não precisa procurar médico preventivamente. Que cara de 30 anos, sadio, assintomático, vai no médico regularmente? Você conta nos dedos. O paciente que vive com HIV, por mais que ele esteja assintomático, ele vai ao médico regularmente. Ele faz exame de rotina regularmente. Então, e esse regular é de quanto tempo? O ideal é assim, por exemplo, exames laboratoriais a gente faz geralmente a cada 6 meses, né? Então, ficou hipertenso, você já inicia o tratamento e de imediato. Ficou diabético, você inicia de imediato. Qualquer coisa você descobre rápido. E muitos aí tem isso tudo e simplesmente não sabe porque ainda não sentiu. E na hora que a bomba estoura, já estoura cheio de complicação. Então, assim, hoje... Todo mundo deveria fazer exame preventivo, né? E a galera não faz, né? Todo mundo deveria fazer um check-up a cada 6 meses. Uma coisa assim, eu até printei e vai ser post da próxima semana. A quantidade de pessoas que recente colocou que... Por que médicos não indicam a sorologia de rotina e questionam o paciente quando ele solicita, como se ele estivesse fazendo. Então, esse preconceito das ISTs, ele ainda é muito presente na própria classe médica. Então, por exemplo, uma mulher casada, se ela chega num ginecologista e pede a sorologia, muitas vezes vão assim... Olham pra ela e... Eita, mulher... Tá dando fora de casa. É um absurdo. Sendo que é pra ser um exame normal. Todo mundo deveria fazer. Então, igual eu faço exame de diabetes, eu tenho que fazer exame de HIV. Então, acho que o preconceito começa por aí. Eu não posso chegar ali num posto ou numa clínica e fazer um exame de sorologia porque eu tô doente. É porque eu posso estar doente. Sentindo alguma coisa. Ou então porque fez alguma coisa errada. Então, eu não posso fazer de forma preventiva. Né? Então. Tipo, não... Uma pessoa casada fazendo sorologia de... Tá errado, aí andou fazendo alguma coisa. Parigou aí pra fora. Então tá, eu acho que esse é um dos motivos de um feeling que começa em cima disso. As pessoas... pra você ver como tudo é social, né, Michel? Assim, tudo é sobre o preconceito que a sociedade cria e ela enraiza aquilo e as pessoas começam a se bloquear perante aquilo e ver que aquilo é algo muito grande, muito importante, que eu não posso me expor, fazer isso e aquilo, porque diante da sociedade isso é errado. Se eu vou lá numa clínica e faço um teste, uma sorologia, é porque eu andei fazendo coisa errada e eu não posso fazer. E sendo que era para ser um exame normal, como você falou. Então diabetes, eu vou lá testar. Por que quem não faz um testezinho ali rapidão da glicemia para ver como é que tá? E é o que a gente fala, por exemplo. Teoricamente, eu poderia colocar o HIV e a diabetes no mesmo saquinho. Viver com HIV é igual viver com diabetes. Por quê? São duas doenças crônicas, são duas doenças incuráveis, mas são duas doenças que têm um tratamento efetivo. Que você vive normalmente, passa a vida inteira vivendo com. Você controla, né? Ponto negativo do diabetes. Diabetes, se você tomar o seu remédio, mas não fizer uma dieta, não fizer atividade física, o tratamento não vai funcionar. O HIV, se você tomar o seu remédio, se você não fizer dieta, se você tomar o seu remédio com cachaça, o que você fizer, você tomando seu remédio, o tratamento vai funcionar. No entanto, se eu chego em praça pública e pergunto assim, quem tem diabetes? E a pessoa levanta a mão, nenhum sentimento nenhum olhar é visto de forma diferente. Se uma pessoa, eu faço a mesma pergunta, quem é que vive com HIV? Ou tem gente que atravessa a rua, tem gente que julga. Então, assim, se for homem,
Mas nem parece viado. Se for mulher, nem parece rapariga. Então, assim, são coisas que não se justificam no dia de hoje. Não se justifica. A quantidade de mulher casada que a gente tem, de casais que vivem com HIV, de pessoas de todo jeito, de todas as idades. Ou um outro ponto que é assim, as pessoas ainda acreditam que velho não transa. E aí não pedem sorologia para idoso com um quadro clássico de uma doença oportunista de HIV. Não pede. E até que e não existe limite de Lógico idade, que não, trepou. Assim, o idoso, né? Ele tem, assim... Não, eu peguei levantou, de né? 75, 80 anos. Mesmo, Não 80 tem, anos, sim. vida sexual ativa. Meu filho, depois do azulzinho. Levanta até defunto, é? É. Cá. Então, a gente tem que perder isso de que existe um padrão para eu pedir exame de HIV. Não existe. E outras IST. E a não questão- existe. Eu tenho que pedir para todo mundo todo ano. E uma outra curiosidade... Transou, tem que fazer. Voltando e relacionando isso ao funcionamento do corpo de forma geral. Uma pessoa que tem uma IST ou qualquer outro do tipo, ela tem mudança, alteração hormonal, alguma coisa do tipo, ou não? Natan, fica tudo normal, não muda nada, só muda que ela tem algo a mais ali na corrente sanguínea. É assim. Porque eu digo assim, essa questão hormonal, para um cara que tem... Natan, então, ou se você já leu algum artigo do tipo que tem... Relacionando pessoas que têm ISTs, elas estão mais propícias a ter sobrepeso, porque por conta disso, ou daquilo, ou daquilo, ou daquilo, Não, aí ou assim, não? mas hormonal, não. Por exemplo, o que acontece? A gente tem, por exemplo, pessoas vivendo com HIV. Pessoas vivendo com HIV hoje em terapia, elas conseguem controlar muito bem a multiplicação do vírus, a imunidade fica intacta. Ponto. Só que tem uma das medicações que é a mais utilizada hoje em dia, que faz parte do esquema principal, né, inicial, que é o chamado dolutegravir. Tem estudos mostrando que ele está associado a ganho de peso de maneira independente. Ele em si já ocasiona. Então, assim, isso no HIV. Nas outras, não tem. Então, esse é o único medicamento, então, que ele pode ter um fator para aumentar o peso. O ganho de peso, é. Mas, às vezes, não pode nem ser tão substancial, né? Esse fator, essa estimulação dele. Não, é assim, alguns pacientes a gente vê um ganho Vocês considerável. Bem considerável. E aí, o que acontece? Mas é só por conta disso? Mas mesmo não. o paciente fazendo dieta, mesmo ele mantendo a alimentação controlada... Não, mas ele tem bons hábitos, geralmente não tem. E não é então todos essa é a questão. eles, né? Natan, não é porque o paciente está tomando um medicamento que possa ter essa alteração e induzir ele a ter um ganho de peso, mas se ele manter uma boa alimentação e manter uma vida ativa treinando, ele não vai ter. E não são todos, né? Assim, é um efeito adverso que foi visto em algumas pessoas. E mais propício, então, em sedentários, né? Pessoas que não praticam atividade Não, e física. outra, por exemplo, a gente vê um ganho de peso muito grande nas pessoas vivendo com HIV. Por quê? O HIV é uma doença crônica e silenciosa. Até que a imunidade fique extremamente baixa para eu começar a manifestar a AIDS, o paciente ele não sente nada. Mas muitas vezes ele já sente, só que é algo tão discreto e tão lento... Ele pensa que é outra coisa. Que não, o dia a dia, a rotina tá pesada. Então, assim, às vezes ele tava ali fadigado e tudo. E ele nem lembra quando foi que ele começou a sentir isso. E aquilo ali vai ficando. Aí quando ele faz o diagnóstico e ele começa a tomar o remédio, a multiplicação do vírus para, a quantidade de resposta inflamatória do organismo diminui e ele começa a ficar bem. E ele fala assim, caralho, tem muito tempo que eu não me sentia bem assim. E o apetite aumenta. E aí ele começa a ganhar peso. E não era uma pessoa que estava caquética, não. É uma pessoa que estava normal. Só que com o corpo cansado. Aí o corpo fica melhor, ela fica mais disposto, o apetite abre e ela ganha então, peso. quais são os efeitos colaterais que a pessoa pode analisar para saber se ela tem uma possível IST ou não? Não deve esperar nada. Porque, lógico, a gente tem os quadros clínicos, coisas, mas é como eu disse, eu tenho várias ISTs que a forma mais comum de apresentação é não ter apresentação. Então, se eu for esperar... Então, ela é totalmente silenciosa. Eu for esperar ter um sintoma
eu posso estar perdendo um tempo de ouro, né? Então, assim, sífilis é silenciosa. Sífilis você pode ficar décadas sem manifestar nada. Hepatite, você pode ficar décadas sem manifestar nada. E aí, na hora que você for manifestar, você vai manifestar cirrose. Então, se você espera sem sintoma para ter sintoma para se testar, você está gastando um tempo em que você não precisava ter nenhuma complicação. Porque, por exemplo, hepatite são doenças curáveis. E se você souber o quanto antes... O quanto antes você trata, o quanto antes você não vai ter cirrose. Se você espera ter cirrose para ter sintoma para procurar atendimento, depois que você tem cirrose, você vai viver cirrótico ou transplantar, porque depois que vira cirrótico não volta. É verdade, é irreversível. Então, não tem que esperar nada, nenhuma manifestação para se testar. Testagem de IST tinha que ser igual de teste de diabetes. Vocês estão ouvindo, né, galera? Então, assim, o conselho de ouro do Dr. Michel é que todo mundo deveria fazer frequentemente, a cada 6 meses, testes, tanto de ISTs, para saber, não é sobre, por que eu me relacionei com alguém, é para realmente analisar se você está dentro dessa zona alvo de ter ou não. É uma forma preventiva, né? Então, o exame é necessário para saber, não é, então eu só vou fazer um exame se algo manifestar. Às vezes essa manifestação já pode ser tarde e já pode... Só ter complicações. Alguma coisa acaba levando a outra. Então, quanto antes você puder fazer, esse é o conselho de ouro que eu percebi que você está dando aqui, é esse. Fazer exames de rotina frequentemente. É porque a minha briga, assim, eu acho que leu a minha tese, tem 2 coisas que eu falo quase todos os dias. Faça teste, faça terapia. É as coisas que eu acho que eu mais... E é o que você fala assim, todo mundo deveria fazer. Eu também costumo falar muito isso. Assim, até porque emagrecimento é mudar a mentalidade. Como é que você muda a mentalidade? Entendendo que o seu ponto de vista não é o correto, porque as pessoas hoje elas são muito vendadas a isso, entendeu? Assim, eu acredito que esse microfone ele é quadrado. Não, Nata, mas se eu olhar de um outro ponto de vista, eu posso ver ele redondo. Então, essa é a questão. Um ponto de vista, ele é apenas a vista de um ponto, mas ele não é a verdade absoluta. Absoluta, com certeza. Então, assim, é apenas o meu ponto de vista. Então, ele pode ser diferente quando o Will olha de um outro lado. A sombra pode fazer uma visão diferente daquilo que eu estou olhando de uma forma muito limitada. Então, eu acho que todo mundo deveria fazer, de acordo com as ISTs, que não é um bicho de 7 cabeças, e fazer esse exame é algo extremamente necessário, não porque eu posso ter, é porque é para ser algo de rotina. De rotina. Que todo mundo deveria fazer frequentemente. Eu não procuro com frequência saber se eu tenho diabetes. Eu não faço exame aqui e acolá para ver como é que está colesterol, para ver como é que tá minhas vitaminas, meus minerais, como é que tá a testosterona. Então, por que não fazer também uma sorologia para saber como é que tá? Se você pode ter ou não, se manifestou ou não. Sim, e é isso, entender que não é uma condição de exceção, é de normalidade. Aí fala assim, você está normalizando as IST. Não, estou normalizando o exame para identificar. Se você pode ter ou não. As pessoas não transam? Todo mundo, né? E pior que todo mundo. É algo que todo mundo faz. Então, é que nem comer. Quem é que não come? Todo mundo se alimenta todos os dias. Então, tem que ter esses cuidados, assim. E é um cuidado, é um autocuidado. Will, a gente está com quanto tempo já de... Até agora, 1h50. 1h50. Galera, 1h50 de SelvaCast, assim, papo muito forte, enriquecedor aqui que a gente está falando sobre... Olha aí, a gente falou sobre um montão de coisa. A história do Michel aqui, por que ele escolheu a medicina, por que ele escolheu a infectologia, por que ele é ateu. E a gente respeita tudo bem, porque eu sou um cara cristão, acredito em Deus, e tá tudo bem, ninguém é obrigado a seguir ponto de vista de ninguém. E por que as pessoas tendem a ter ISTs, o que pode causar e o que fazer para prevenir. A gente abordou tudo isso aqui no SelvaCast. Foi muito satisfatório a gente receber você aqui, entendeu, Michel? Porque esse é um assunto muito delicado e a gente vê que no seu Instagram, a gente vê diariamente como tem muita gente com essas dúvidas, que eram dúvidas que eu acho que você até olha e fala assim, mas como é que a pessoa está perguntando isso, que isso era para ser básico? Todo mundo já deveria saber sobre isso. São perguntas que as pessoas acabam não buscando essa informação, porque às vezes tem até receio ou medo de saber a verdade, né? Às vezes as pessoas elas não querem olhar sobre algo porque, eu também descobri o que será que isso realmente vai... Tipo assim, é como você falou aqui, o mapeamento. A pessoa, às vezes, ela quer chegar lá no consultório e saber mais do que você, porque ela viu no Google. Mas, assim, ela pode ter pesquisado uma coisa totalmente aleatória. E o Google, ele é
Bom, é bom, mas Eu ele acho que pode ele ser ele pode ser Seu vilão. terrível. Na verdade, eu acho que o Ele pode ser Google ele terrível. fode o psicológico das pessoas que não sabem usar ele ao seu favor. E aí, por exemplo, eu vejo muito isso com herpes. As pessoas mais... Porque, por exemplo, existem algumas pessoas que se infectam com a herpes que têm um sofrimento muito grande e acham que a herpes socialmente tem o mesmo peso que o HIV. E não tem de maneira nenhuma. Não tem. Não tem. Nunca. Herpes, é como se a herpes fosse algo bem simples, é uma gripe. Primeiro que todo mundo está acostumado a herpes. Porque todo mundo já viu alguém com uma herpes labial. Todo mundo... Muita gente tem uma mãe que já manifestou uma herpes labial, uma avó que já manifestou herpes labial. Então, quando você fala herpes, é uma coisa que está ali presente no dia a dia, que é de as boas, pessoas tá mais tudo- imaculadas da minha vida já tiveram e não tem o peso que o HIV tem. E aí tem algumas pessoas que querem colocar o peso social da herpes igual ao do HIV. Isso eu fico muito bravo, porque não é. E aí, essas pessoas, elas sofrem muito, não porque elas descobriram não porque elas têm herpes, não por conta da ferida da herpes, elas sofrem porque tiveram um diagnóstico de uma IST. E aí elas Não é o se que tiveram, é porque aceitam. eu tive uma IST. Não é porque, ai meu Deus, É um essa herpes. doença dói, horror. Não, É porque a eu ferida é tive o de um IST. menos. É porque é uma IST. Nossa, que vergonha. Eu tô com uma IST. E é um sentimento que a gente não tem que nutrir. E é uma coisa que eu bato o tempo inteiro. A gente não tem que nutrir esse tipo de desconforto ao receber um diagnóstico de uma IST. Só quebra pratos quem lava pratos. Interessante. É isso mesmo. Muito interessante, assim. E é bom todo dia você bater nessa tecla para conscientização das pessoas de que isso não é um bicho de sete cabeças e que é normal elas terem, mas eu acho que é como você falou, eu acho que isso acontece, esse abalo emocional ele acontece por conta desse preconceito social, porque realmente, mas né, você tá aqui numa roda de amigos e, eu tive um IST. Aí o galera vai olhar, vixe, vamos sair de perto dele aqui, não vamos ficar tão próximo. Como eu tô lhe dizendo, as pessoas pensam que as coisas são transmissíveis no toque. Só que o que acontece? Se eu encostar, eu vou vejo pegar. que esse impacto só existe e ainda existe com o HIV. Eu falo abertamente que eu tenho herpes. Eu, pelo menos, na minha frente, eu nunca tive manifestação nenhuma de alguém que teve qualquer coisa. Preconceito assim, Conta porque... também Mas também eu acho que ia ganhar uns tapas na cara, esfregada no chapiço. A gente vê e outras também não tem o mesmo peso. O HIV ainda, infelizmente, tem demais. E a informação de ouro que você dá para as pessoas é... Se testar. Transem com camisinha. Usem camisinha, né? Não, ou se previnam, né? Porque se eu falo assim, use camisinha, dá a impressão de que eu tô te dizendo que você é obrigado a fazer e que essa é a única forma de transar com segurança. E, na verdade, não. É procurar informações, procurar um atendimento para ser orientado nas estratégias que podem fazer com que você transe com o menor risco possível, usando ou não camisinha. É porque nem sempre não usar não é seguro, é isso? Não, porque, por exemplo, tem dia que o tesão bate forte e não dá tempo de colocar. E tá tudo bem. Tem dia que não tem camisinha. Aconteceu e eu não estava esperando, não tem camisinha. E aí aconteceu. Então, tem gente que não gosta de camisinha. A única desculpa que eu não aceito é que não cabe. Você enfia a camisinha num trem vermelho deste tamanho e você não vai falar que seu pau é maior do que isso aqui. Então, a desculpa de que não cabe, eu não aceito. Realmente é... Assuma que não goste, assuma que não quer, mas que não cabe, não... E é o que a gente vai dizer, né? Que as mulheres botam, o cara não usou porque ele disse que não cabe. Tite bengala. É loucura, Aí, né? então assim,
Camisinha é muito importante, camisinha é muito efetivo, mas não é a única forma de se prevenir. Então, não quero, não gosto, não uso, não vou usar, vamos trabalhar com estratégias para diminuir o risco baseado em outras manobras de prevenção. E hoje a gente tem um leque grande para isso. Então, galera, esse foi o 5º episódio do SelvaCast. Assim, se fosse continuar aqui, não tenho a menor dúvida, entendeu, Dr. Michel? Que iria durar horas e horas aqui, porque o assunto é muito amplo, ele não tem fim, porque as dúvidas são muito... e principalmente para um cara que trabalha com isso, que é você, o infectologista, é um cara que está ali afiado para responder qualquer dúvida, qualquer informação, e está diariamente ali com pacientes, está com um estudo de caso frequentemente sobre o que realmente acontece, o que funciona, o que não funciona. Mas esse SelvaCast, esse 5º episódio, tá muito top, tá muito completo. Assim, você que assistiu até... Eu acredito que se você tá vendo eu falar sobre isso, é porque você assistiu todo até o final. E a gente tá muito feliz. Ou você que não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui nesse... Deve ter um negócio aqui embaixo, é o Will. Quem não segue a gente no Instagram, @NathanDD, e também o Dr. Michel Abdala. Eu acredito que não vai ter outro Dr. Michel Abdala, não. Você conhece alguma outra pessoa com o nome Abdala? Abdala tem demais. Tem? Abdala é igual Silva. Aí é? Tu já escutou alguma vez Abdala? Já escutou? Aí já, né? Pô, tá sendo a primeira vez que tô ouvindo um nome Abdala. Sério? Então você é o primeiro que conhece Abdala. Eu formei com um cara que é Abdala e ele não é nada meu. Pronto, então, Dr. Michel Abdala, lá no Instagram, ele tá todos os dias. Eu digo isso porque eu sigo ele assiduamente, tá? Todos os dias o cara tá martelando nessa tecla de ISTs, de prevenção, do que pode fazer, do que não fazer, do que fazer quando acontece isso ou aquilo. E também tem as quintas da putaria que ele faz toda quinta-feira, que foi ontem, que a galera manda lá umas histórias bizarras que você olha e fala assim, caramba, como é que isso acontece? A minha vida sexual é muito xoxa. O melhor dia do Instagram dele é na quinta-feira. A quinta-feira eu não perco de forma alguma, galera. Vocês não têm ideia do que ele recebe, não. Porque é as perguntas secretas que a galera mesmo solta ali o verbo, né? E é muito interessante. Assim, acho que é o dia que seu Instagram mais se movimenta é a quinta-feira, né? Hoje era o dia que eu mais perdia seguidor. Era mesmo. Era. Porque a galera não gostava, é? Porque... teve uma mudança no perfil do meu Instagram, porque meu Instagram ele foi criado na pandemia, né? A minha primeira postagem no Instagram foi: Sobral ainda não tem casos confirmados de Covid. Olha aí. E eu fiquei fazendo no Instagram, na pandemia, Covid. Porque uma pessoa infectologista, Covid, né? Aí o Covid passou... E eu comecei a falar sobre o que eu gosto de atender, que é ISTs. Pessoas vivendo com HIV. É porque, assim, minha paixão é HIV. pessoa vivendo com HIV. E IST. E tem muito caso de HIV em Sobral, assim, eu finalizei, tá vendo? Eu finalizei já fazendo outra pergunta, assim. Nós temos... No CRIS tá com... Não só de Sobral, né? Da região, a gente tá com 3.400 prontuários. Caramba. Muita gente. Muita gente. Tem Não tratamento para. pra todo mundo. Tem. O tratamento tem pra todo mundo, né? Tem. E aí hoje, a Quinta Sex é o dia que eu mais ganho seguidores. Porque você aborda aí, a galera se expõe, mas resumo, é a putaria, galera. Quinta-feira é a quinta da putaria. Se você quer ver realmente a galera falando ali coisas explícitas, né? Assim, falando sonhos, desejos, entendeu? Assim, é pessoas falando que estão com o marido, mas querem ficar com uma mulher, homem falando que quer ficar com um homem, assim, é a loucura. Na verdade, era pra ser quinta da liberdade. Porque é anônimo, as pessoas elas falam tudo que tem vontade ali. E você não fica às vezes curiosão? Quem é que tá mandando isso aqui, não? Acredito que não. Porque o que acontece? Eu tenho muita gente que eu nem conheço, né? Então, assim, eu não vou ter a noia de achar que é uma pessoa que eu não, conheço. Mas essa curiosidade, assim, às vezes eu tipo, olhar e falar assim, caramba, quem é a pessoa que mandou isso aqui? Eu ficar nessa curiosidade de saber quem mandou. Então, galera, não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal. Dr. Michel, muitíssimo obrigado em ter aceitado o meu convite, em estar aqui. A gente está hoje gravando numa sexta-feira, 8h30 da noite. Você está lá, sua esposa, vossa senhora, está ali esperando com seus filhos. Você abdicou desse tempo de estar aqui com a gente, compartilhando essas informações que foram muito importantes aqui no nosso SelvaCast. Eu fico muito feliz em ter recebido aqui você e quero lhe receber outras vezes. E não tenho a menor dúvida de que você vai voltar aqui, beleza? Beleza, tá às ordens. Gratidão, viu? Muitíssimo obrigado. Nada. E o Will, como sempre, tá aí dando show. Valeu, galera!